Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Migrar. Eu sou a Thalissa. Eu sou a Marina. E esse é o Pode Migrar. Hoje temos uma convidada incrível. Inclusive, ela que nos inspirou a criar um podcast. Maravilhosa. Maravilhosa. Ó, eu já falei, né? Ela é host de um podcast, ela é influencer, ela é comunicadora nata. Com certeza vocês já seguem ela por aí. Com vocês, Larissa Abreu! Maravilhosa, é uma honra recebê-la aqui. Nós estamos muito felizes com a sua presença, principalmente porque você está grávida, fofa. Não temos uma convidada, né? Duas. Agora, como é que é o nome dessa? Maia, vai ser Maia. Ai, lindo nome. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo projeto de vocês. Estou Obrigada. mesmo muito feliz, porque é bom também trocar de lado, né? E você inspirou a gente. Eu lembro quando a gente foi no seu estúdio A gente e a marcou gente reunião, não tinha né? nada, não sabia nome, super perdidas. verdade. E você orientou a gente, foi muito bom. Eu assim. acho que é isso. É muito legal a gente também incentivar outras pessoas, principalmente mulheres, Sim. que o meu público é muito feminino, a colocarem a voz pro mundo, né, Claro. gente? E podcast hoje é uma forma muito bacana, né? De fazer networking também, conhecer novas pessoas e também das pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Então eu dou super força. Sim. Perfeito. Lari, nós temos uma pergunta clichê do nosso programa, que é o seguinte: e aí, pode migrar? Então, Logo de cara já com não, isso, né? assim, pra mim, emigrar não é pra qualquer pessoa. Uhum. E quando eu falo isso, não é só pensando no planejamento financeiro, planejamento emocional, planejamento fiscal. Não é só isso. É sobre personalidade. Por que eu digo isso? Tem gente que às vezes acha que tem vontade de sair do Brasil para vivenciar uma experiência e tal, mas na verdade não tem. Aquela pessoa é totalmente ligada à família, aos costumes locais, do bairro, da cidade. E simplesmente assim, chegando aqui vai sofrer muito. Não que Não posso. não possa, né? Sim. Pode. Mas tem que realmente, assim, ter couro, ter perfil para emigrar. E o que para mim é um perfil para sair do Brasil e desbravar o mundo? É uma pessoa que está aberta ao novo. É uma pessoa que sabe que vai ter que dar 1000 passos atrás para depois alavancar. Uma pessoa que está disposta a não trabalhar na área de formação, a fazer qualquer coisa, a conhecer novas pessoas, a quebrar a cara, a recomeçar 1000 vezes. Então, assim, não é fácil para ninguém. Mas eu acho que o poder, todo mundo pode, mas tem que analisar muito bem. Uhum. E adicionando tudo isso que você falou, eu acho que um ponto muito importante é compreender que quando você imigra de país, você que vai ter que se adaptar aos novos costumes, não o país que vai se adaptar a você. E muitos imigrantes continuam com alguns hábitos que aqui não prosperam mais, né? E essa é uma questão que eu percebo que é muito forte. É muito. E a gente vê que Portugal, por ter a mesma língua, apesar de diferente, né? A gente sabe. Muito. E muita similaridade com a nossa cultura, acaba sendo um país que a gente acaba comparando muita coisa, né? Quando a gente chega aqui, principalmente quem nunca morou em outro país. Então, assim, no meu caso, eu morei nos Estados Unidos muito nova, depois fui para o Reino Unido e vim para Portugal. Então, eu já tinha outras referências para além do Brasil. Agora, quem sai do Brasil e vem para Portugal, leva aquele choque de, peraí, eu tô no Brasil, não é Brasil? Parece que é uma extensão, né? E não principalmente quem nunca viajou na vida, né? Porque tem Nossa. muito imigrante que o primeiro país que conhece é Portugal. Exatamente, e aí rola aquela comparação, né? Porque ouve português, a cultura portuguesa, os portugueses conhecem, ouvem, né? Consomem a cultura brasileira, então é música na rádio. Eu lembro que quando eu vim de Londres pra cá, eu fiquei impressionada com as rádios e tal, toca funk. Sim. As pessoas... Só brasileiro, né? Exatamente, então... É importante entender que Portugal não é um estado brasileiro. Portugal é um país independente, né? Exatamente. E que muitas vezes é normal a gente comparar. Todo mundo compara, no fundo, não Faz tem parte, jeito. Faz sim. parte da nossa referência. Mas também respeitar a cultura local, tentar se inteirar. Eu sinto uma imensa dificuldade em fazer amizades em Portugal. Nossa! Por incrível que pareça. Mas eu também sinto um pouco isso. Eu sinto, assim, eu acho que se você não faz uma faculdade, se você não trabalha numa empresa, se você fica assim... Se você por não exemplo, tem um círculo ali, né? um círculo, né? No meu caso, eu trabalho no digital, faço tudo digitalmente. Tenho um estúdio de podcast, mas acaba que é muito digital. Então, por mais que eu já tenha trabalhado numa empresa durante 8 meses aqui,
eu sempre estive, assim, um pouco off, sabe? Desse convívio. Eu não tenho, né, 18 anos, fazer uma faculdade, fazer aquelas amizades. Então, assim, eu tenho hoje algumas amigas portuguesas, mas não é fácil, assim, não é aquela coisa, assim, imediata, sabe? Demora um pouco, eles têm realmente uma cultura diferente, um jeito diferente de lidar. Para construir uma confiança com eles leva um bom tempo, né? Muito Eu acho tempo. que isso é uma das principais diferenças entre brasileiros e portugueses no quesito amizade, porque a gente é muito aberto, já chega abraçando, Segundo encontro, já tá indo contando em casa. os problemas. E com eles, É. não. É muito diferente isso. Muito. Eu tenho vários exemplos, assim, vamos beber um copo. É um copo mesmo. Tipo, tá, mas e um copo, Tchau. literalmente, tá bom. Um café. E depois vai, beijo, tchau. Então, assim, demora. Eu tenho conhecidas portuguesas e tal, que, por exemplo, nunca foram na minha casa, eu nunca fui à casa delas, não tem muito essa cultura de convidar pra casa e tal, é muito fechado. Isso é a minha visão, tá? Fechado Concordo. em conviver ali com a família mais próxima, ou os amigos de anos, né, Infância, dentro de né? casa. Sim. Se não é algo rápido na rua, um pouco que superficial. Só que aí entra uma questão, que eu sempre falo assim, é engraçado, porque a gente acha que é superficial, mas muitas vezes no Brasil também a gente acha que tem um amigo, porque frequenta a casa, tá sempre lá, e não é, né? Na hora... É pra aquilo, pra sair, pra diversão, Quando você mas na hora precisa, do né? vamos ver, não é aquela pessoa que vai te ajudar, né? Exatamente. E os portugueses, assim, por mais que demorem mais, dizem, né, que depois que quebra essa barreira e tal, eles são super amigos, realmente você faz parte da família deles e tal. Então, realmente, assim, é diferente, não existe certo ou errado. São Perfeito. formas diferentes, E né? eles são muito diretos, né? Nós, eu acho que em muitas situações a gente dá um jeitinho, às vezes, de não falar diretamente o que tá pensando. O português, não. E se ele é seu amigo, ele não vai passar a mão na ferida ali, ele vai, pum, falar Nem se ele direto. não é seu amigo. Não, mas Se eu ele acho estiver que na quando rua, é tiver- amigo, às vezes você tá esperando um carinho, um conselho, aí vem já direto assim como uma bomba. Não, é assim e você tá errado, ponto. Então É. isso é uma diferença que eu percebo muito também. Eles são bem literais e diretos. Agora, tem um ponto que a gente precisa falar, que, assim, muita gente, às vezes, acha, são diretos. Mas, assim, principalmente na região de Lisboa, onde a gente vive, né, mais pro sul, diferente do Porto, eu acho o norte de Portugal, as pessoas são mais simpáticas, eu acho. E aqui em Lisboa, assim, tem essa coisa do ser direto, mas, assim, às vezes eu acho que vai um pouco além do ser direto. Muitas vezes, claro que, sem querer generalizar, mas tem pessoas grossas mesmo, Sim. sabe? Assim como no Brasil, Eu tem acho. pessoas grossas. Porque, assim, eu já fui expulsa, assim, contando alguns casos, né? Ah, polêmica. contar. A gente gosta Tem disso. vários casos, né, que eu, assim, já passei aqui em Portugal, que eu, assim, coisas que eu comparo. Eu amo viajar. Então, assim, eu invisto muito em viagens, desde sempre. Então, eu já viajei para 40 e tantos países, sabe? Eu amo mesmo. Para mim é uma prioridade. E, assim, eu vejo que tem coisas que eu passei em Portugal que eu nunca passei em nenhum lugar. É muito louco. Uau. Tipo, eu já fui expulsa de 2 restaurantes, já fui expulsa de uma biblioteca, uma livraria. Meu E, Deus. assim, Mas por estar falando, tá gritando. Tem- pensando é que- longa. É, pode contar? Várias- Temos tempo. Tempo, vai. Agora eu tô com tempo. Fica à vontade. Então, a primeira vez foi até chocante, porque eu tinha acabado de me mudar. Era junho, Festa dos Santos. Eu me mudei em abril de 2018, era Festa dos Santos em 2018. E tava assim, minha casa tava cheia, porque veio minha mãe, minha sobrinha, que era criança, tinha 6 anos, alguma coisa assim. Minha sogra, meu sogro, minha tia. Enfim, era um grupo que foi comer num desses restaurantes churrasqueira, sabe? Em Alfama, que coloca ali a grelha do peixe, delícia, Sim, aquele sei. peixe. Bem simples, bem Festa dos Santos. Era um almoço, era de dia. Uhum. E assim, o restaurante estava lotado, estava cheio. E o meu sogro chamava, né, o garçom. Ele não estava assim, assoviando, porque a gente sabe que aqui é falta de educação, né? Você, essas coisas de assoviar. É o meu amigo. Né? Amigo, camarada. Então, ele não estava fazendo isso, mas ele estava tentando, de alguma maneira, ser visto. Uhum. E o garçom corria e tal, não sei o quê, não dava atenção. E aí, o cara que estava num bar, que era tipo uma barraca, né, onde tinha a Imperial, virou pro meu sogro e falou assim: senhor, o senhor não tá aqui sozinho, não, ele tem que atender o restaurante inteiro. E aí meu sogro falou assim, meu sogro é português, tipo, foi criado no Brasil, mas é aquele sangue português. Falou, não tô falando com você, eu tô falando com ele. E aí foi aquela confusão, só sei que o cara do bar virou pro meu sogro e falou assim, você não é bem-vindo aqui, pode levantar e retirar. Aí nisso o meu sogro olhou e falou assim, ó. Aí eu fiquei sabendo, né, na mesa, nós ficamos sabendo, a gente já tinha pedido as bebidas, já tinham ali as bebidas, e acaba que
eu comecei a ficar nervosa. Porque assim, eu sou muito tranquila, gente. Eu sou muito tranquila. Mas quando eu vejo alguma coisa que é surreal, tipo essa, eu fico... Aí as pessoas até se surpreendem, que eu fico louca. Baixa uma coisa dentro de mim. Bate um santo ali que você vira. Bate a barraqueira lá de Nikit, Rio de Janeiro. Sério, bate. Vem a carioca aí, toda. Total. Aí eu falei, o quê? Aí eu comecei... E na época, eu lembro que eu tinha 600 seguidores. Quando eu cheguei aqui em Portugal, quem me seguia? Minha família e meus amigos. Eu não trabalhava com internet, nem nada. E eu lembro que eu tinha 600 seguidores. E aí eu comecei a bater palma, assim. Falei, vamos levantar agora e tal. Minha mãe querendo pagar a bebida. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Nós fomos expulsos. Você não vai pagar nada. Você vai largar essa bebida e a gente vai embora. Quando todo mundo levantou sem entender nada, que começou essa discussão e tal, eu, na frente do restaurante, peguei meu celular e comecei a filmar. Não venham aqui nesse restaurante, acabamos de ser expulsos, não, é simplesmente ridículo, não entendi nada, comecei a filmar e tal. E aí veio lá de dentro um grupo de pessoas que trabalhavam no restaurante, não sei onde, brotaram. Umas 3 mulheres, todo mundo veio correndo pra cima da gente. O cara pegou o celular da minha mão, assim, bateu, começou, meu marido foi engravatado. Gente, vocês que não estão entendendo o nível do violência. Teve, ele pegou meu celular, bateu assim, correu. Apaga. Depois começou a cuspir na minha cara. Gente! Foi. Nossa, foi muito o louco. barraco. Não foi Aí, qualquer barraco. Foi o barraco. A minha sogra, minha sobrinha chorando. E eu, minha Eu mãe. ia chorar. Tiago, né, meu marido, e meu sogro indo pra cima. Minha sogra, minha irmã e minha sobrinha chorando. E naquela confusão, eu falei, vou apagar. Eu também fiquei com medo, né, gente? Um homem daquele tamanho gritando na minha cara, eu fiquei acuada. Gente, eu tô chocada. E apaguei na hora e tal. E aí a gente falou, vamos chamar a polícia. Só que minha sobrinha era muito nova, minha sogra tava chorando muito e a gente decidiu ir embora. O correto seria esperar a polícia. Mas a gente não esperou e foi embora. Então esse é só um dos casos que aconteceram. Uma coisa muito surreal. E posso continuar só para contar o segundo caso, que é mais curto? Claro, fica à vontade. Por favor. Há 2 semanas, mais ou menos 2 ou 3 semanas, teve um nado lá em Cascais, na Baía de Cascais. Um amigo meu nada. E ele nadou e tava com aquela roupa, tava com muita fome. Só que tava aquele clima, sabe aquele clima de sol mais friozinho? E a gente queria ficar no sol. E aí a gente viu um restaurante de bifanas ali perto daquela pracinha central. E tinha, assim, as mesas divididas no sol e na sombra. Não estava cheio o restaurante, tinha algumas pessoas. Só que é o seguinte, na sombra havia uma mesa de 4, junta, né? 2 e 2 junta. E no sol, 2 mesas de 2 separadas. Ou seja, se juntar, vira 4. E a gente perguntou, chegando lá, boa tarde, podemos sentar aqui? Não, aqui é para mesas de 2. Eu falei, mas a minha amiga estava grávida, eu tô grávida. Eu falei, mas a gente gostaria de sentar no sol. A minha amiga com a barriga desse tamanho, quase parindo. A gente gostaria de sentar no sol, tá um pouco frio e tal. Não, se quiser sentar os 4 juntos, senta ali, na sombra. Eu falei, mas qual a Gente, essa diferença? intransigência irrita, não irrita? Meu Qual a Deus. diferença, senhor? Aí, o que a gente fez? Ele falou assim, não pode juntar. A gente falou, então tá, vamos sentar no sol, separados. Porque a diferença era assim, ó, nas mesas. E a mesa de trás estava assim. Eram pessoas que se conheciam e estavam separadas, conversando. Então, a gente falou, por que não? Vamos fazer isso. Quando a gente fez isso, ele veio com tudo. Aí, ele veio com tudo. Vocês não têm respeito pelo meu trabalho, vocês não têm respeito. Aí começou a brigar com a gente. Eu falei, o quê? Mas vocês, tipo, juntaram as mesas ou ficaram na mesma? Separados. Gente! Qual que é o sentido disso? Ai, Meu E aí a Deus. gente não respeita o trabalho dele. Eu falei, e aí eu gritando, falando que ele não respeita, não sei o que ia embora, aquela confusão. Ou seja, expulso mesmo, não são bem-vindos. Então, assim, são coisas. Lari, que... você tá tendo um histórico de persona. Não, ela não tem. Eu pra- tenho 2, eu tenho alguns, assim, no meu portfólio. no meu E, assim, currículo. não me leve a mal, eu adoro Portugal, vocês sabem. Eu Sim. amo, eu sempre falo muito sobre os pontos positivos de Portugal. Porque eu acho que se a gente tá aqui, é isso, sabe? A gente tem que se Sim. adaptar. Mas tem certas atitudes que eu nunca passei por isso em nenhum lugar do mundo. Sim. Não tem cabimento. Gente, não faz sentido algum. Não. Essa é só uma... Um Meu breve Deus. exemplo. É. Rafa, conta... Ô, Rafa. Rafa. Lari. Opa, perdão. Rafa é minha gêmea. Eu falo que é Rafa Barbosa. Nossa, eu não sei porque eu pensei em Rafa. Não, agora. mas a gente... Cara, eu falo, tudo que ela posta foi, cara, eu também. Aí ela, eu também. É tudo igual. Lari, conta pra gente como foi o seu início de imigração. Você falou que não veio pra Portugal, primeiro país, né? Como que foi? Desde o início mesmo. Desde o início. Outro país. Todos, né? Você Sim. falou que foram 3.
assim, eu morei em cidades diferentes, mas de países, tirando o Brasil, 3. Uhum. Então, eu era muito nova e minha mãe sempre teve um contato muito grande com os Estados Unidos, porque ela tinha uma importadora, então ela ia muito pra Miami. E, enfim, ela sempre quis morar em Miami, mas aí ela até teve uma proposta para trabalhar com um brasileiro lá, uma época, mas ela demorou para tomar atitude, quando chegou lá deu tudo errado, enfim. E a minha mãe, em determinado momento, a empresa dela no Brasil quebrou. Uhum. E aí era tipo assim, ano 2000, Uhum. meu pai é engenheiro civil, não estava muito legal também, porque naquela época a engenharia no Brasil não estava muito bom, não estava bombando. Desenvolvida. Uhum. Exatamente. Apesar dele já ter muita experiência e tal, ele tava assim, não estava muito bem, e minha mãe quebrou a empresa dela. E aí minha mãe, com essa questão dos Estados Unidos e tal, decidiu ir pra trabalhar. Uhum. Arregaçar as mangas, juntar dinheiro, mandar dinheiro pra gente, Uhum. manter o padrão, escola Então ela foi particular. sozinha. Foi sozinha. É o meu maior, é a minha maior referência de imigração. A minha Sua mãe. mãe. Porque com 40 e poucos anos, com 2 filhas, ela largou tudo e foi mesmo, sabe? Na Tentar raça. Na cara e na recuperar, coragem. na coragem, sabe? Trabalhou em várias coisas, limpeza. Ela era supervisora do Kmart, que é tipo um Walmart. Uhum. Virava à noite, ela conta que às vezes ela se escondia debaixo daquelas araras de roupa ali de madrugada Meio, pra né? dormir. Mas velha, né, Caraca. gente? Hoje eu entendo, porque, por exemplo, hoje eu tenho 38. Quando eu tinha 20, era tranquilo, né? Você vira à noite, você Aham. trabalha. Você faz o que tem que fazer pra 3 sobreviver. empregos, né? Você tem essa disponibilidade física e tal. Pô, uma pessoa com 40 e poucos anos. Nossa, E que aí, garra, né? E seu pai que muito. ficou e ela que foi. Gente, Meu que pai incrível. ficou com a gente, né? Coordenando tudo, trabalhando. Aham. Aí ele não estava desempregado, ele estava trabalhando, só não estava, né? No melhor momento. Uhum. E ela foi pra dar esse up. E aí, logo depois, eu tenho minha irmã mais velha. Na época, ela tinha 18 anos, já fazia faculdade, trancou a faculdade, foi morar com a minha mãe. E aí, eu fui visitá-las, tipo, passar férias. É porque agora, né, mudou esse negócio de primeiro ano, segundo ano. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, estava no primeiro ano da nossa época. Uhum. E aí, eu fui passar férias lá. Primeiro ano do ensino médio. Isso, do ensino médio. Aí fui passar uns 15 dias lá, amei. Já conhecia a turismo, mas não a Boston, né, que é a cidade que ela estava morando, aí gostei. E óbvio, né, uma menina de 14, 15 anos vai preferir ficar do lado da irmã e da mãe. Lógico, ainda Né? mais nos Estados Nos Unidos, Estados Unidos, né? Tendo essa oportunidade. Maravilhoso. Aí eu voltei pro Brasil e falei, pai, quero ir pra lá e tal. Meu pai deu força, ele nunca quis ir, porque tem a questão do inglês, imagina, é desafiador, né, pra uma pessoa sair do seu país pra um outro país, pra fazer outra função, sem falar a língua. Ele não estava disposto. Começar do zero, Sim. né? Ele não estava disposto, mas ele deu força, porque ele via também como uma oportunidade pra gente. Eu fui, né? Aí eu comecei muito novinha a estudar, estudei na high school e tal, aprendi inglês na raça. Eu já tinha feito 5 anos e meio de inglês no Brasil, mas cheguei lá, fiquei perdidaça, não entendia nada. E aí comecei a trabalhar. E aí, muito nova, era assim, eu tava em casa com a minha mãe e minha irmã, e um amigo delas brasileiro, que era chefe de cozinha, virou assim, numa sexta-feira, falou assim, Thaís, que é o nome da minha irmã, Larissa tá em casa, ela tá afim de ganhar $50 pra trabalhar de 5 às 10 da noite e limpar a mesa de restaurante? Aí minha irmã me perguntou, você iria lá limpar a mesa? Nunca tinha trabalhado na vida, né? Eu falei, o que, $50? Claro. $50 Fala, naquela época era dinheiro, né? Muito. E eu até acho que em Portugal, se você parar pra pensar que hoje, né, 20 anos depois, se a maioria dos brasileiros recebe um convite pra trabalhar de 5 às 10 limpando mesa de restaurante pra ganhar €50, Ainda Não é é um mal. bom. Sim, ótimo. Ainda é né? bom 20 salário. anos depois. Aí eu fui. Me virei. e tal, Quantos sempre- anos? 15. E aí, eu gostei daquilo. Eu gostei porque, assim, eu fiquei um pouco perdida, claro, mas me virei. E eu gostei daquilo do dinheiro, porque desde muito nova, eu tenho alguma coisa com dinheiro, que eu gosto de dinheiro, Te sabe? dá independência, né? Isso. É legal você falar isso, eu gosto de dinheiro, porque não é num sentido arrogante, é no sentido de entender que o dinheiro ele te traz a liberdade, que te Isso. traz Que o momentos dinheiro felizes. proporciona. Exatamente. Várias coisas, né? Proporcionar um presente pra alguém, uma viagem pra alguém, resolver um problema. Enfim, eu nunca escondi isso. Tanto é que eu juntava dinheiro desde muito nova. É muito louco, mas toda mesada que eu ganhava, eu não torrava. Eu juntava é muito louca essa história. Eu juntava numa carteira, dava um nó num saco plástico e jogava debaixo da cama da minha mãe. Aí todo mundo, quando precisava de trocadinho, Pegava seu saco. Larissa, eu ia lá, pegava o saco, abria o saco. Até hoje eu lembro, vagamente, mas eu lembro, eu era muito nova. Então eu gostei. Uma poupança privada ali. Não, muito. Eu sempre gostei. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que se eu fizesse aquilo mais vezes por semana,
paralelo à escola, porque lá é muito comum um adolescente trabalhar. Sim. Todos os meus amigos da escola trabalhavam. Geralmente é babysitter, né? Babysitter, restaurante, lavanderia, né? Uhum. Dry cleaning e tal, no balcão. Enfim, lavando carro. Tem várias profissões, né? Eu falei, nossa, vou fazer isso mais vezes. Tive a oportunidade, então foi assim. Aí eles chamam de bus girl, né? De limpadora de mesa, ajudante de garçonete. Eu virei, depois de um tempo, garçonete. De garçonete, bartender, mixologista. Depois abri minha empresa de limpeza com 19 anos. Era Nossa, limpeza. 19 o anos. currículo profissional Depois abriu uma empresa é com 19 extenso. anos. Meu atual marido morava lá também. E ele... Ah, vocês se conheceram lá? Lá. Não foi aqui? A gente se Olha, que conheceu linda lá. história. É muito louca essa história. Essa daí vamos pular, porque Você conta no foge off. demais do contexto. Tá bom. E aí a gente abriu essa empresa de serviços, de instalação de piso, limpezas comerciais. A gente atendia consultórios dentários, restaurantes e tal. Tudo isso com o meu networking do bar. Então, como eu era bartender já, sei lá, 4 anos, já conhecia muita gente, eu fazia muita amizade. Lá eles têm uma coisa também de fidelidade, né? Eles vão naquele bar, gostam daquela bartender, conversam, perguntam da sua vida. E você cria até laços, relacionamento, né? Um relacionamento. Então, eu falei que eu tinha aberto essa empresa, as pessoas me deram chance. Então, rapidamente, eu já tinha um portfólio de clientes. Só de, assim, conhecer a galera. E aí, fiquei com essa empresa 1 ano e meio e tal. E o bar em paralelo. E aí, gente, nesse período, né, eu fiz de tudo. Limpei privada, trabalhei como vendedora, trabalhei em loja, nossa, de tudo mesmo, real. E por quê? Porque ganhava dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Eu gostava de dinheiro. Eu tinha 3 empregos, trabalhava 70 e tantas horas por semana, juntei muito dinheiro, investi no Brasil em muitas coisas. Então, com 16 anos, comprei meu carro, fiz minhas coisas, me tornei independente. Quando eu digo assim, independente financeiramente, não é assim, não preciso me planejar para o futuro. Não, mas eu pagava todas as minhas contas e desde então adquiri essa maturidade. Eu acho que eu amadureci muito cedo por causa disso. E aí vivi muito tempo. Só que o que aconteceu, que é o que eu sempre falo para as pessoas, como eu fui como turista, eu fiquei irregular. E por isso eu fiquei lá tanto tempo, porque eu, quando fiz high school, que é o 2º grau, eu recebia muitas cartas, assim, para as faculdades, bolsas e tal, porque eu tinha notas muito boas. E não podia entrar, porque eu estava irregular, precisava voltar ao Brasil, tirar regularizar o o visto, visto, voltar. Então, aquilo pra mim era péssimo, aquilo me deixava angustiada. Eu falei, gente, não é possível. Tipo, eu tô recebendo várias oportunidades. Meu sonho era fazer uma faculdade americana. Meu Nossa, sonho, sim. porque Imagina, além né? de incrível, ainda tem, né, bem remunerado. Você arruma um emprego lá maravilhoso. E aí, aquilo me frustrou. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, eu tava com meu atual marido namorando, a gente terminou. Ele voltou pro Rio. E aí, eu tinha encontrado com uma amiga minha. Tá muito longo, gente? Se tiver, porque eu falo pra... Mas é pra você. Lari, Essas histórias são fica à maravilhosas. vontade, É a gente tá disso que a super- gente gosta. E aí, o que aconteceu? Eu tinha encontrado uma amiga minha de infância, de Niterói, em Nova York. Nova York é muito perto de Boston, dá 4 horas de ônibus. Sim. Então, eu fazia muito bate-volta, às vezes. Nova, né? Tipo, ia de Lógico. cedão, voltava de noite. Encontrei com ela em Nova York, ela virou e falou assim, Lalaca, minhas amigas de infância me chamam de Lalaca. Você só fala de dinheiro, tá muito capitalista. 3 empregos, que isso? Tá Amor, louca? Morando nos Estados Unidos, que é o quê? Que isso? E ela tinha acabado de voltar de 1 ano no Havaí, em Honolulu, parou em Nova York pra voltar pro Brasil. Foi quando eu encontrei com ela. Ela falou, você tem que ir pro Hawaii, vai pro Havaí. Vai pra lá. Fica te mais fazer zen. contato. Good vibes. É muito bom lá e tal. Aí eu falei, gente, mas o que eu vou fazer no Havaí? Como eu tinha acabado de terminar com meu namorado, que é o meu atual marido, eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Trabalhando pra caceta, sem perspectiva de entrar na faculdade, que era uma coisa que eu queria, com medo de voltar ao Brasil e negarem o meu visto, porque eu já tinha ficado irregular, ou seja, a chance era grande de negar ou de ter alguma coisa ali. E aí, eu falei, cara, eu vou pra Havaí. Liguei pra amiga dela, aí a amiga dela, vem pra cá, chuchu, a gente dá um jeito, não sei o quê. Eu falei, então eu vou. Aí, pedi demissão e tudo, fechei. A empresa já tava fechada. Vou. Quando eu cheguei lá, gente, eu não conhecia ninguém. E eu dei muita sorte, porque foi uma época, assim, melhor época da vida, sabe? Eu não tinha planejado nada, eu fui Nossa, na que cara e na legal. coragem, cheguei com as malas, não conhecia ninguém. Eu só levei um susto porque era uma cobertura muito legal, num lugar ótimo e tal, um apartamento ótimo. Só que quando eu entrei, eram vários jovens, parecia uma república e uma bagunça, né? Minha casa era toda impecável, né? Com a minha irmã, Organizada. organizada e tal.
E aí eu tive uma crise de riso no banheiro. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A banheira tava cheia de água preta, porque tinha entupido, tava esperando o cara chegar pra consertar. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Era carpete, e a galera andava com areia na sala. Eu, ai, Jesus. Misericórdia. E aí eu falei, cara, o máximo que vai acontecer é eu conhecer o Havaí, ficar aqui 10 dias e ir embora pra casa. Só que eu acabei ficando 3 meses. E amei. E conheci muita gente, foi maravilhoso. Mas também me despertou a necessidade de voltar pro Brasil. Por quê? Porque eu entendi, aquilo me aproximou muito do Rio, sabe? Aquela vida praiana, conhecer as pessoas, ter uma vida mais tranquila. Eu trabalhava só 3 dias na semana, não queria aceitar mais nada. As pessoas até me ofereciam, não quer trabalhar mais? Eu falei, não quero. Chega de falar de trabalho. Exato. Aí me despertou pra voltar pro Brasil, só que na época minha irmã tava tendo filho em Boston, minha sobrinha tava nascendo, eu fui pra Boston, vi o nascimento, fiquei lá alguns meses com ela, voltei pro Havaí, fiquei mais 3 meses vivenciando aquela vida maravilhosa. Então E- sua amiga tinha razão, você tinha que ir pro Havaí pra ficar Não, mais... mudou completamente a minha perspectiva. Eu precisava sair daquela... Porque a gente só enxerga a ilha quando a gente sai da ilha, né? exatamente. Senão Naquele fica naquela looping. bolha, né, fechada. Trabalho, dinheiro, trabalho, É dinheiro. porque se você parar pra pensar, você tá ganhando bem, tá juntando, não sei o quê, não tem outra opção ali pra você. Você não vai estudar, tal, muito nova, naquele ritmo frenético. Vai parar pra quê? Vai parar pra quê? Você tá ganhando dinheiro, tá juntando, tá, né? De certa Só que aquilo chega uma hora que não é só sobre isso, né? Ainda mais uma Claro. pessoa nova, né? Que precisa viver experiência, precisa Curtir a vida. curtir a vida, estudar, mesmo entrar numa faculdade, ver, não é nada disso, eu quero mudar de faculdade. Tem que ter essas Essas experiências, experiências né? são muito importantes, né? Para o amadurecimento profissional. Muito. Foi quando eu voltei. Aí eu voltei pro Brasil. E aí, posso continuar? Voltei, fiquei 7 anos lá e recomecei. E aí eu vou falar uma coisa muito importante aqui, que eu sinto que pouca gente fala, que é o seguinte: muita gente fala sobre adaptação. Ah, vou para Portugal, preciso me adaptar. Tenho que me acostumar. Ou para qualquer outro país. Só que poucos falam de pessoas que já viveram em outros países e voltam pro Brasil. Readaptação. Readaptação. E eu vou te falar, pra mim sempre foi mais desafiador. Por quê? Porque quando a gente sai, a gente tá ali com aquelas pessoas, naquele momento de vida, a gente já tem referência daquele lugar. Quando a gente retorna, a gente já mudou, aquelas pessoas já mudaram, as coisas do país mudaram. O timing, né, das Tudo. pessoas. Eu já vivenciei isso, porque eu morei no Canadá. E aí? E aí eu amei morar lá. E aí, quando você volta, eu tinha 19 anos, então aquela fase, tudo é maravilhoso. Quando eu voltei, foi uma frustração, porque tudo diferente. Eu sou de uma cidade do interior, você ainda é do Rio, né? Melhor. Mas pra mim, do interior, voltar do Canadá que eu amei, foi difícil. É bem difícil e a gente se frustra, né? E não tem muito o que fazer, né? Aquela sua Não. cidade, aquelas pessoas da sua família, você tem que E a expectativa, né? Porque como a gente sente saudade, num país muito diferente como o Canadá, Estados Unidos, é muito diferente. Eu falo que Portugal eu me sinto muito em casa. Não tem nenhum país depois de, assim, comparando Brasil e Portugal, que eu me sinta tanto em casa. Por isso que aqui eu amo, porque eu me sinto muito em casa, À sabe? vontade. A atmosfera, o ambiente, a língua, tudo. E aí, assim, pra mim foi um pouco angustiante. Eu levei aí, sei lá, 1 ano e tanto pra realmente me readaptar, conectar sabe? com o Brasil, né? Porque eu tinha expectativas. Eu achava, minhas amigas, aquela coisa. Não é que ainda não sejam, mas tudo mudou. As coisas mudaram. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, agora eu vou fazer trabalho em grupo, presencial. Já era online. Isso era 2009, sei lá. As pessoas já estavam assim, não, vamos fazer online de certa forma, sabe? Não precisa se encontrar. E eu querendo me encontrar, sabe? Tentando resgatar aquilo tudo que eu tinha perdido, né? Mas assim, me adaptei, estudei, comecei a ganhar um salário horrível de 300 e poucos reais. Aquela por coisa mês do de Brasil, estagiário, né? né? Que eu precisava estagiar. Mas aí, assim, como eu tinha o diferencial, isso é importante falar também. Quando a gente mora fora, a gente ganha um diferencial muito grande quando a gente retorna pro Brasil. Porque eu tinha o inglês, eu tinha desenvoltura. Para uma pessoa jovem, né, de 21, eu tinha 21, 22 anos, já chegar com essa bagagem, até de Faz toda a diferença. independência e tudo, chegar proativa, isso destaca. E aí eu consegui rapidamente, né, assim, progredir. Eu fui de estágio, entrei numa empresa de óleo e gás, que na época o Rio estava bombando, né? Essa área de importação, exportação, entrei em óleo e gás. Depois fui para uma empresa belga, trabalhei na empresa belga 5 anos quase. E assim, foi ótimo, realmente o Brasil foi ótimo. Mas depois que a gente mora fora,
Não. A gente é picado por um bichinho. Nunca mais consegue não voltar a morar fora, né? A gente não pertence mais a lugar nenhum. Não. A verdade é essa. Isso é A legal, gente tá essa aqui. frase. E você falou que morou em Londres ainda, né? Morei. Ah, é. Verdade. Tem, Aí do mas Brasil eu fui pra Londres, né? Dessa vez que você chegou lá, ficou bem nessa empresa belga, mas ainda sentia que... Ainda assim, eu e o Thiago, os dois estávamos em empresas multinacionais. Bem... Aí vocês voltaram no Brasil, então. Aí, cara, olha só, merda. Ele me pegou no aeroporto, cara. Até hoje eu fico sacaneando ele. Eu falei, pô, mas nem deixou, né? Me deu um dia solteira no Rio. Não deixou nem Tava curtiu. quase 8 anos sem ir lá. Eu fiquei quase 8 anos sem pisar no Brasil. Então, Porque você imagina, tava presa, né? Presa. Uhum. E isso é importante falar, porque assim, eu não tenho vergonha de falar, eu era muito nova, as coisas acontecem. Eu acho que hoje a gente tem muito mais informação Uhum. na internet, com profissionais, advogadas como Uhum. vocês, que auxiliam pessoas que querem imigrar. Na época, gente, eu tô falando do ano 2000. Você Não imagina? tinha nada. Tinha nem Instagram, Nem se- não tinha Tinha nada. início da internet ali e era aquela internet de escada horrível, não tinha Terrível, nada. a gente não tinha referência, Uhum. sabe? Tinha as pessoas que a gente conhecia, que tinham emigrado, falava, vem se precisar, mas não orientava, sabe? E para pesquisar era difícil, era tudo mais complexo. Claro que eu poderia ter ficado regular, ter voltado no prazo e tal, sim, mas é o que eu sempre falo, não dá para julgar, né, também. Uhum. As pessoas têm suas vidas, suas condições, Suas às vezes experiências. suas necessidades também, né? Às vezes a pessoa precisa daquilo, tipo, não tem perspectiva no Brasil também, sabe? Uhum. Então, assim, depois que eu fiquei esse tempo no Brasil, quando eu falo que o bichinho morde de novo, é porque mesmo estando tudo bem, como meu marido é português, tem um passaporte português, ele já tinha morado. Meu marido é mais ainda que eu, já morou na Itália, já morou na Espanha, Londres, Portugal. E aí ele que plantou essa sementinha. Mais carioca também. Também, Uhum. também. Falou, cara, e vamos pra Europa. Aí eu. Então, interessante essa ideia. Aquele, não, eu me gostei empurra, da que eu já ideia. Porque assim, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Mas eu tinha feito uma Eurotrip, eu tinha vindo pra cá em 2013 com ele. Um mês, a gente rodou vários países. Massa. E eu amei, porque assim, é diferente. Aqui eu acho que as pessoas vivem mais, sabe? Aproveitam mais. Eu acho que os Estados Unidos é maravilhoso pra boas Ganhar remunerações, dinheiro. ganhar dinheiro, gastar dinheiro, E né? é voltado muito para a questão do trabalho lá, né? Isso. Eles Muito. trabalham muito e vivem para isso. Não curte a vida, E aqui não tem Curte essa diferente. coisa do. Não é que eles não curtam, eles curtem de uma maneira diferente da nossa. Uhum. A gente prioriza mais a amizade, o contato, o se divertir, o estar Os no momentos, churrasco, os né? momentos. Eles gostam mais assim, tipo, vários americanos. É normal virar pra você e falar assim, não sei o que você faz da vida? Que trabalho. E quanto você faz por ano? Tipo, dinheiro. Eles perguntam na cara, quanto você faz Sim. por ano? Nossa, Tipo assim, gente. como se isso fosse... Fosse normal, né? E ok. pera lá, gente. Tipo, dane-se o que você faz. Claro, em algum momento você vai perguntar, mas não é assim logo de cara, sabe? Eles já fazem essa preliminar muitas vezes. Claro, sem querer generalizar. Sim, não são nada todos. dá pra Sim, sim. generalizar. Mas aí o que aconteceu? A gente, com esse negócio de sair novamente para a Europa, na época o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. Isso não foi tinha o 2016. Brexit. Foi quando saiu a notícia que eles iam sair. Aí vocês já foram logo. Aí isso foi em junho ou julho. A gente estava planejando em outubro. Mesmo assim, a gente fomos regularizados, eu fui como noiva, tudo certinho. E aí, o que aconteceu? Como eu tinha ficado em Boston, que é uma cidade super fria, e eu amo calor, muitos anos, com neve, com frio, eu gostei de Londres, eu já conhecia Londres, mas eu sabia que aquilo não ia ser muito assim. peso pra você. Não, eu achei que fosse rápido. Eu não queria ficar lá muito tempo, porque eu sabia que, apesar de incrível, era fria. Uhum. E aí a gente foi assim, pra começar, pra dar um up no currículo, pra vivenciar uma experiência, viajar mais e tal. E chegando lá, eu corri atrás de alguma coisa na minha área, que é comércio internacional e tal. Logo em outubro, novembro, não tinha arrumado nada ainda. Já fui logo trabalhar em restaurante, que eu não consigo ficar parada. Aí trabalhei em restaurante, aí caiu meu mundo. Comecei a desaber a chorar. Porque assim, eu não saí de uma multinacional pra ir trabalhar. Nada contra quem trabalha em restauração. Sim. Eu trabalhei em restauração quase uma década da minha vida. Mas não naquele momento de vida, Mas né? não naquele momento. Depois eu de não tava... toda a bagagem profissional que você adquiriu, né? E mesmo se eu tivesse essa bagagem, eu acho que é muito sobre expectativa, sabe? Eu tava com a expectativa de entrar no mercado londrino no primeiro mês. E não foi Muito bem assim. rápido. E aí, em novembro, eu comecei a trabalhar. Peguei aquelas festas de Natal de empresa, atendia muitas mesas. E aí, eu comecei a ficar um pouco deprimida, porque eu falei assim, pô,
não tem sentido isso, mas já vou arrumar um emprego. Na virada do ano eu arrumei na minha área e fui coordenadora de logística de uma marca de luxo, Temperley, London. Aí fui, né, coordenadora de logística, vambora! Cheguei lá, minha filha. Não era nada disso, né? Ai, nada disso. Aí, tudo bem que eu tinha meus trabalhos operacionais ali, mas tinha que pegar, era um armazém, tinha que pegar aquelas roupas no negócio, subir em escada. Você era a própria empacotar, logística, né? junto com 2 outras. E aí eu chegava em casa com as costas ardendo. Aí eu falei, porra, não é isso. Só que eu fiquei ali só 1, 2 meses e logo entrei na Câmara de Comércio inglesa, o que foi ótimo, que é uma empresa no centro de Londres, na minha área. Me receberam super bem, super próspera. Só que olha a Amy. Entrei, fiquei 15 dias, eles falaram assim... Larissa, a gente pode checar o seu status imigratório só porque o seu visto de noiva, como ainda não chegou a sua residência, você autoriza, assina esse formulário? Eu falei, claro, assinei. Ué, claro, eu tinha dado entrada, tava tudo certo. Eu era, né, casada com um europeu. 2 dias depois eles voltam. O meu chefe e o cara do RH me chamam na sala, falou assim, eu tava lá mais ou menos, eu não lembro se era 1 ou 2 semanas, eu já tava lá mais ou menos esse tempo. Eles falaram, Larissa, a questão é a seguinte, o governo voltou com a resposta de que sim, foi dada a entrada, mas que Não tem não tem resposta. E se você continuar aqui como empregada, né, como colaboradora, a gente tem a possibilidade de ser multado como empresa. E não é baixa a multa. Nós sabemos. Aí eu... Ou seja, não queremos correr E esse risco. agora? Aí eu... então a gente vai ter que te demitir. Eu falei, 2 semanas de trabalho já é demitida. eu pedi demissão do outro. Só que, olha só, como é importante a gente mostrar intenção e dedicação desde o primeiro momento, que foi o que eu fiz. Eles falaram assim, nesse pouco tempo você já demonstrou fazer um trabalho excelente, tanto assim, suas relações interpessoais com as pessoas, com os clientes e com o próprio trabalho, que a gente vai esperar. A gente vai colocar aqui quanto tempo eles colocaram? 3 meses. A gente vai manter sua vaga pra você, 3 meses, e vai esperar. Caraca, que incrível. Maravilhosos. Foi muito legal. Legal e tenso. Porque assim, eu ficava em casa como? Nervosa. Não chega. Aí tentei falar com o vereador, mandava carta, que no Reino Unido é normal mandar carta pelo correio, tentava falar com um, falar com o outro pra agilizar e nada. Gente, foi no 45 do segundo tempo. Nossa, Nesse tempo eu assisti a série Suits inteira, no chão da minha sala, adoro. Eu tenho uma memória de Londres, eu lá esperando minha vaga e assistindo Suits. Harvey Specter, foi que me segurou. E aí nos 40, e ele checando, olha que legal, o RH checando comigo, e aí, Larissa, alguma novidade? Você viu que Nossa, eles gostavam mesmo, Não, né? super muito. abertos. Incrível que em 2 semanas você conseguiu mostrar isso pra eles. Cativar, Porque né? é pouquíssimo tempo, se você for ver. Muito. É nada, né? Não dá. E aí, beleza, chegou no 45 do segundo tempo, a documentação. Eles, não sei o quê. No dia, quando você pode voltar? Eu falei, amanhã. Aí fui, abri a gaveta, tava trancada com o meu crachá, as coisas. Peguei, voltei a trabalhar e olha só que bacana. Depois de um tempo lá, eu fiquei quase 1 ano lá. Eu falei que eu vinha para Portugal, porque o que aconteceu? Meu marido é de TI. E chegando lá, ele batia em todas as traves possíveis e imaginárias de emprego, sabe? Ele não entrava. Por algum motivo, não era pra ser. Porque ele tinha as qualificações, ele conseguia passar pelo processo seletivo e nas últimas, assim, ele morria na praia. E ele começou, obviamente, a ficar desmotivado. Sim. E aquilo mexe com o ego, mexe com a pessoa num país novo. Eu lembro que eu chegava em casa do trabalho, Feliz, realizada, e ele lá no computador. Só que ele é muito empreendedor, né? A gente já teve outras coisas e ele desenvolveu o que a gente tem hoje aqui em Portugal também, de lá, do computador, que é comercialização de telemóveis recondicionados, eletrônicos e tal. E na época ele fazia totalmente online através de marketplace, que era vendia, enviava pelo correio ele mesmo e tal. Ele começou a ganhar dinheiro assim. E a gente conversando via que aquela vida ali era muito cara. Só pra vocês terem ideia, naquela época era 2017. Eu morava num bairro, até português, olha que coincidência, eu nem sabia, chamado Vauxhall, não é bairro, né? A região Vauxhall, muito bem localizada, zona 1, 2, que é bem no miolo de Londres. Num condomínio novo, perto do Rio Thames, com vista até pro Big Ben, tipo, muito top. Só que a gente pagava num flat, naquela época, 1.700 libras, mais 260 de council tax, que é o IPTU mensal que a gente pagava. Então, quase 2.000 libras por mês para morar num flat. Com os custos de Londres, que não são baixos, assim, tudo bem que o supermercado é até mais barato, era, né, na época, que agora também não tá tão barato. Mas, assim, tudo que você faz lá é caro, sair para comer, ir no teatro, e não é uma cidade barata. Imagina.
E aquilo começou a pesar, frio e tal, e ele não tinha engrenado no corporativo. Aí eu falei, cara, vamos para Portugal, para Espanha. A gente estava na dúvida Barcelona ou Lisboa. Uhum. Eu não conhecia Lisboa. Então ele decidiu vir para Lisboa, ficou aqui em fevereiro, só choveu, coitado. Gostou, eu vim visitar ele em março, me apaixonei. Foi minha primeira vez em Lisboa, me apaixonei. Eu botei o pé aqui, amei. E olha que tava chovendo, hein? Nossa. E aí voltei para Londres, pedi demissão da Câmara para cumprir o aviso e vir morar aqui com ele. Por quê? Porque os custos eram muito mais baixos. Apesar de Portugal naquela época já estar bombando, né? A gente sabe que 2018 já estava bem Sim. difícil alugar apartamento, Uhum. um pouco mais tranquilo que agora, mas também não estava Claro. fácil. Uhum. Mas a gente decidiu pelo clima, pela comida, pelo trabalho dele ser online. Ele tá, cara, tem uma coisa que eu sempre falo e eu vou comentar aqui porque é importante a gente falar sobre isso, que com certeza tem mulheres ouvintes. A mulher, por mais independente que seja, isso é a minha opinião, a gente abre mão de muita coisa, né? Porque às vezes eu fico pensando, pô, abri mão da minha vaga numa multinacional do Rio por uma ideia que ele colocou. Claro que eu queria, né? Mas assim, né? A gente Ele vai. motivou. Depois eu tô em Londres também, numa vaga muito boa, numa situação, e ele não tava, e aí eu vou lá e mudo pra cá. Tudo bem que eu queria morar aqui pelo clima e tal, mas indiretamente, eu acho que nós, assim, mulheres, a gente tende a, até inconscientemente, Mente. abrir mão, Ceder. cuidar, ceder, Sim. pro bem da família, sabe? Pro bem do casamento, pro bem... A gente Faz parte do feminino, eu né? acho, Exatamente. eu acho. Mas assim, graças a Deus, porque se você parar, eu não queria também ficar só em empresa, eu queria empreender, tanto é que na época em Londres, eu também atendia online, eu sou life coach, então eu pegava alguns clientes online, processos de coaching, na época não continuei porque não dava para conciliar vida de empresa com isso, mas eu também tinha essa vontade de trabalhar online. Desde aquela época eu já despertava para essa liberdade geográfica. Então eu falei, pô, morar em Portugal com meu marido, a gente está desenvolvendo um negócio, os custos são bem mais baixos, a meio país, por que não tentar? Eu já tenho Óbvio. tido um empreendedor, ele também, vamos embora tentar. E aí, assim, foi muito difícil no início em Portugal. A época mais triste da minha vida, eu vivi em Portugal. Olha que louco. Por Nossa. quê? Ninguém sabe disso, No né? lugar que você amou, né? Porque o que aconteceu? Eu vim e aí nós dois, eu e meu marido, a gente estava trabalhando de casa online. E eu estava habituada a trabalhar no centro de Londres, lidar com pessoas do mundo inteiro, sair com aquela roupa, entrar no metrô, beber num pub com as pessoas. E quando você se vê, por mais que você ame o lugar, trabalhando de casa, do lado do seu marido, Sim. num sim. business, num negócio que não tinha nada a ver comigo, que são celulares, gente, não tem nada a ver. Uhum. Eu falei, pô, não conheço ninguém, não conhecia ninguém. E eu, Cadê os amigos? cadê as Aconteceu- pessoas? Aconteceu isso comigo quando eu trabalhava numa super empresa lá no Brasil, que eu amava. E veio a pandemia. E aí a gente foi trabalhar de casa. E aí eu fiquei muito infeliz no meu trabalho. E eu amava, eu fazia a mesma coisa. Só que uma coisa é você tá na empresa, com as pessoas, e aquele clima e tudo mais. Outra coisa é você tá em casa, né? E aí eu saí da empresa. E eu amava a empresa, ganhava um salário legal. Mas Ai, Principalmente casa. sozinha em casa em outro país. em outro que você país, não sem conhece conhecer quase ninguém. Eu não sabia nada, eu morava em Oeiras, tipo, o apartamento era bom, mas assim, eu não conhecia Lisboa, não sabia o que que era Lisboa direito. A gente vinha, mas você acabou de chegar, não sabe. E o que que aconteceu? Aí minha irmã, o que que aconteceu? Em junho, né, veio toda essa galera do Brasil visitar a gente, minha irmã, minha sobrinha, minha mãe, todo mundo. E minha irmã via que eu mostrava Lisboa pra eles com uma paixão e um conhecimento que ela falou: peraí, você se mudou agora, o que que é isso? Você parece uma guia de turismo. É verdade, você virou guia, né? Aí Eu ela falou fiquei assim: sabendo. olha só esse aplicativo aqui. Esse aplicativo é o Tinder. Minha irmã que me mostrou, ela morava no Brasil. Esse aplicativo aqui é um Tinder. Ele, assim, você se coloca como pessoa local, o turista indica que está indo para tal cidade, tal dia, e aí dá um match. Você fica com um portfólio de pessoa, de apresentação, e a pessoa fecha ali por hora. Na época eu coloquei 15 euros por hora. Para Portugal não tá mal, para quem acabou de chegar. Uhum. E começa a fazer passeios. E aí eu fui assim, eu fiz o primeiro. Porque o que acontece? Nossa, que legal. Quando... Pulei uma parte. Quando eu fui para Londres e pedi demissão, olha que legal. Ainda eu sou assim, apaixonada pela Câmara de Londres e a Câmara Portuguesa. Porque olha o que eles fizeram. O nome dele é Davor, meu ex-chefe lá. Ele falou assim: Larissa, eu super compreendo, você vai para Portugal. Qual cidade você vai? Eu falei: Lisboa.
Aí ele falou, você quer trabalhar na Câmara Portuguesa? Aí por dentro eu não queria. Porque, tipo assim, eu queria empreender, eu queria, sabe, ficar livre. Experimentar outras começar com coisas. outra É, mas óbvio que eu falei, sim, né? Pelo amor de Deus, vou recusar um negócio desse. Aí eu falei, quero. Ele falou, então fica tranquila, eu vou organizar tudo aqui, vou colocar em contato. Quando eu me mudei pra cá, a Câmara Portuguesa me convidou pra conhecer. Só que é minúscula, é pequena. Cara, imagina uma indicação da Câmara de Londres. Gente, que incrível. Fui, mas não tinha vaga pra mim. Eles me receberam super bem, mantiveram ali meu contato, só que olha só como a vida, como as coisas têm que acontecer Do jeito que dessa forma. aconteceu. Em Londres, eu era especialista num documento que se chama Ata Carnet. Ata Carnet é um documento que possibilita que você, empresário no país que você vive, consiga fazer uma feira internacional, consiga levar seus equipamentos caros, enfim, isso é só um exemplo para um outro país com isenção, com suspensão de impostos e depois na volta não é taxado. Então é como se fosse um passaporte de mercadorias. E tem todo um trâmite, é cheio de regra, nossa, é complexo, não é tão simples assim. E eu era especialista nisso. Quando eu vim para Portugal, não tinha nenhuma vaga para mim, que são 30 pessoas no máximo na Câmara aqui em Portugal, é bem pequena. Mas deixei uma boa impressão. E aí, a mulher em Portugal, que fazia especialista nesse documento, ficou grávida com 40 e poucos anos. Eles precisaram de alguém. Olha E que, aí você que entrou. pô, indicada, ainda especialista nesse documento. Era quem muita coincidência. era a única pessoa do país. Não tinha outra opção. Aí fiquei 8 meses e foi muito legal, porque é até importante falar isso, porque eu como brasileira, eu tenho uma missão aqui que é eu gosto de integrar a comunidade brasileira com a portuguesa e mostrar o nosso valor. Porque a gente sabe que, assim, a gente precisa disso. Estar nos lugares, conhecer as pessoas. Fazer networking. Você preza muito isso, eu Muito, percebo, né? Que o muito. networking ele é muito importante. É isso que me leva para outros patamares. Quando eu penso assim, não é, porque é um conhecimento muito técnico. Não é isso. É entender Conhecer que as pessoas e entregar o seu melhor e trocar. Porque em algum momento isso volta. É, lógico. É uma Perfeito. troca. Isso. E o que aconteceu ali? Durante esses 8 meses, vou dar um exemplo. Todos os sites dos países... esse documento, a única entidade portuguesa que pode emitir é a Câmara de Comércio Portuguesa. Nenhuma outra entidade. Eles são credenciados para emitir esse documento. Só que no site da AT, que é a Administração Tributária? Não, Autoridade Tributária. Autoridade Tributária fala sobre esse documento, mas não faz link com o site da Câmara, que é a única entidade emissora. Então eles acham que quem emite é a finanças. Isso, ninguém sabe. A pessoa tem que ficar buscando na internet sem ser direcionada. Em todos os outros sites, na Bélgica, na Holanda, no Reino Unido e tal, tem esse link, como se fosse a Receita Federal com a entidade e vai direcionando, normal. E aí, todos esses detalhes eu aperfeiçoei na Câmara aqui também. Então, eu sentei, falava com o meu diretor, eu falei, olha só isso daqui, a gente tem que falar com a AT. Você tem que falar com eles. Isso é verdade. Vou marcar uma reunião. Fomos na AT, sentamos na frente da pessoa, expliquei, mostrei, não sei o que, com o meu diretor português, eu brasileira. 2 dias, foi muito rápido, gente. 2 dias depois já estava lá. Criaram então, link. assim, criaram link. Nossa. E assim, parece bobo, mas para um imigrante, vocês sabem disso. Sim. Não é Para um bobo. imigrante, mulher, brasileira em Portugal, ter essa contribuição. É muito grande. Cara, é muito, isso. muito grande, né? Incrível. Nossa, é maravilhoso. Não é? Eu sinto o maior orgulho disso. Não é para gabar. Você melhorou o procedimento Isso, interno isso é um ali da exemplo, né? Câmara. Nossa. E quando chegou... E aí, o que aconteceu? Surgiu a epidemia, que depois se tornou pandemia. Bem nessa época que seria o fim do meu contrato de cobertura de licença maternidade. E eles já tinham falado, a gente vai aumentar o quadro, a gente quer que você fique. Eu falei, ufa, boa, mas eu não deixava de fazer os passeios turísticos, não. Eu saía Você da conciliava Câmara, os dois. 6h pouca da tarde, ia andar por Lisboa, ganhava meus 15 euros a hora extra. Fim de semana pegava meu carro, tinha credencial do Turismo de Portugal, o Renate. Pegava meu carro, fiz seguro e tal, levava pra Sintra, pra Nazaré, pra cá. Trabalhava pra... Gente, eu trabalho, eu gosto. Workaholic total. Exatamente. E aí, paralelo a isso, por quê? Porque a remuneração em Portugal não é das melhores. Não. Então, eu complementava dessa maneira.
Mas o que aconteceu? Com a Câmara, ela faz muitos eventos presenciais, muitas missões empresariais, tem muita essa coisa do presencial. Uhum. E como veio a epidemia, que depois logo se tornou pandemia, quando eu ainda estava lá, e foi na semana que o meu contrato ia encerrar, eles falaram, Larissa, a gente não vai poder aumentar agora. Eu falei, nossa, super compreensível, né? Pelo amor de Sim. Deus. E aí fui para casa, todos os tours cancelados, Ninguém contrato viajava. encerrado com a Uhum. Câmara. Presa dentro de casa, na época eu moro num T2. Eu ainda fazia Airbnb num dos quartos, porque Uhum. às vezes até atendia o Airbnb, via muito gringo. Então ainda passeava às vezes, ganhava dinheiro assim também, era outra renda que eu tinha, tudo cancelado. Em casa, olhando pro teto. Eu falei, porra, Entrou em depressão, Né? né? cara, tinha tudo pra entrar, mas eu sou louca. Eu sou louca, tô falando, eu sou louca. Na época, o meu Instagram era Vibe Lisboeta. Que eu mostrava Portugal, os passeios e tal. E aí ele cresceu organicamente. Por quê? Porque eu mostrava coisa interessante. Tipo, olha essa vinícola, olha esse lugar. Sabia que Dom Pedro, não sei o quê. Umas coisas assim. E até hoje você continua com isso, né? Adoro. Você vai postando dicas de restaurantes. Eu Adoro. tenho várias anotadas. Eu amo. É porque eu amo, entendeu? Sim. Quando eu tentei tirar isso pra focar só em marketing, a gente testa, né? As coisas. Sim. E deu ruim, não dá. As pessoas querem tudo. Porque já tinha essa comunidade e eu amo. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, as coisas prosperam. Com certeza. Né? E o que aconteceu? Ao invés de ficar, né, em casa, tal, claro, eu fiquei em casa, mas tinham duas outras guias de turismo. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a Mari, Viajante Sincera, e a Lu, do De Boa em Lisboa. Eu conheço Viajante Sincera. Ela já foi, ela tá dando a volta ao mundo agora, e a Lu. E elas eram guias de turismo também, se conhecia através da internet, só de direct. Uhum. E eu mandei uma mensagem pra elas, eu falei, vamos marcar uma reunião, call e tal. A gente se une. Aí eu mandei mensagem pra elas. Eu, cara, e aí? Aí todo mundo, cara, ferrou. Deu ruim. Aí eu, gente, vamos fazer uma coisa que a gente pode fazer e tal, né? Porque eu tava numa crescente de Instagram, elas também estavam crescendo, produzindo esse mesmo conteúdo, eram guias de turismo, todo mundo sem trabalho. Aí a Mari, na época, isso era 2020, né? Falou assim, vamos fazer um podcast. Sabe qual foi a minha resposta? O que é podcast? Eu não sabia que era um podcast. Nossa. 2020, não sabia. Vamos fazer um podcast. O que é isso, mãe? Mas imagina naquela época, ainda mais em Portugal, não era muito difundido mesmo. E aí, assim, aí começamos a pensar no nome, aí surgiu o nome, Surtadas em Lisboa. Olha o nome, Surtadas em Lisboa. Que é outra coisa legal de falar também, que assim, muita gente pensa assim, ai, mulher concorrente ou do mesmo nicho. Não sei. Cara, a gente se uniu e as três cresceram muito. Até Top. hoje tem cliente que me conheceu através de Surtadas. É impressionante. Fidelizou Porque bem o público. A gente uniu ali, gravamos 20 episódios, cada uma da sua casa, com som péssimo. Tipo, aquele jeito, Daquele né, jeito. gente? Daquele jeito. A gente convidava outras guias brasileiras em outros países como convidadas. Então, era uma loucura, que eram 4 que falavam muito. Então, a gente ria e tal. Enfim, era Então, muito já que não divertido. dava pra viajar, vocês falavam sobre viagem, né? Sobre viagem, sobre os países e tal. Quando as fronteiras vão As abrir, as culturas. curiosidades e tal. Legal. Aí abriu a porteira. Aí eu falo que assim, eu tenho uma coisa muito de estratégia, sabe, na minha cabeça. O tempo inteiro pensando na estratégia. Porque quando abriu a porteira, eu pensei, pô, os restaurantes estão ferrados, tá todo mundo ferrado, os negócios estão ferrados. Eles precisam de divulgação. Vamos criar um quadro no verão, Surtadas à Mesa. E a gente criou esse nome também, Surtadas à Mesa. 2 vezes por semana a gente ia nos restaurantes fazer publicidade, chegava, não ganhava nada, só ganhava comida. Uhum. E comia aquilo, só que pra gente era ótimo, porque as pessoas, a gente crescia nossos perfis, Vocês comiam de graça? comiam de graça, Conhecia as bebia, pessoas, conhecia fazia o gente. networking. E é isso, a gente se Criava gosta de conteúdo? A gente fala que a gente se salvou na pandemia. A gente nunca curtiu tanto. Pode parecer até egoísta da nossa parte dizer isso, enquanto o mundo estava numa crise louca. A gente curtiu muito, porque a gente curtia coisas simples, sabe? A gente ia pra uma praia deserta e ficava nós 3, a gente ria, conversava. A gente criou uma amizade que até hoje é muito forte. Legal. Cada uma tá num canto do mundo, mas é muito forte. E isso deu essa experiência do podcast e tudo. E o Surtadas à Mesa também foi muito legal. A gente ia pras vinícolas, aí eu dirigia, chegava buzinando, as surtadas chegavam, tipo loucas. E aí, pode continuar? Fica à vontade, que a gente tá adorando. Tá muito envolvida na história. E aí, gente, o que aconteceu? Tá, aí eu, na época, não tinha tanto conhecimento, comecei a escrever blog. Comecei a criar meu site, Vibe Lisboa, escrever blog sem estratégia Virou nenhuma. Gente, blogueira. não faça isso. Não, blog mas não façam isso, gente. Começar a escrever lá blog sem estratégia, sem SEO, sem nada. Porque eu até hoje, eu tirei do ar recentemente, mas tinham vários artigos incríveis sobre Portugal, com dicas incríveis e tal.
E eu achava que o turismo ia voltar, que tudo ia voltar. Fiz até um pequeno passeio para a Serra da Estrela, quando podia. Tinha várias restrições e tal. Só para vocês terem ideia, naquela época, no Instagram, em uma semana eu anunciei esse passeio para a Serra da Estrela. Era uma van. Eu não dirigia, eu ia com um parceiro meu, tinha 8 lugares, sei lá. Eu recebi 100 e-mails de pessoas Caraca, interessadas. meu 100 Deus. pessoas queriam fazer esse passeio, de tão desesperadas que as pessoas Pessoas estavam Pra Pra sair, para passear. passear. E aí a gente fechou esse grupo pequeno, que era o que podia, né, na época. E aí eu falei com o Thiago, meu marido, eu falei, vamos voltar para a Serra da Estrela, dessa vez a gente vai desbravar as aldeias, tudo fora da rota óbvia, que era muito a minha pegada. E aí eu vou levar um grupo maior quando o turismo melhorar, vou focar nisso e tal. Fomos para lá, desbravamos, daqui quando a gente chegou, aí veio o Réveillon, aí o anúncio. Tudo fechado de novo. Aí eu mandei tudo para PQP. Eu falei assim, eu não tenho perfil para ficar dependendo de algo que eu não controlo. Que é muito instável. Vou mudar. E na época eu já estava, assim, muito ligada em redes sociais. Eu já tinha estudado bastante sobre marketing digital, feito curso, mentoria. Já tinha resultado. Então eu falei, cara, isso é um negócio. As pessoas me perguntam coisas sobre isso. Vou criar uma consultoria, vou virar social media, vou fazer alguma coisa assim. E foi assim. Aí eu comecei a consultoria, atendendo, ajudando as empreendedoras a venderem, se posicionarem pelo Instagram. E depois disso surgiram os cursos, e depois dos cursos a agência e o estúdio. E hoje tem uma empresa que impulsiona marcas pessoais e empresas no digital como um todo. E também essa parte da influência que eu acabo usando muito para... Eu amo produzir conteúdo, então também produzo conteúdo para algumas marcas. Mas também tenho o meu podcast, também tenho a agência de marketing digital, que faz site, faz gestão de redes sociais, faz tudo. Tem o estúdio, que as pessoas também podem gravar lá. Enfim... E aí, de alguma maneira, hoje, quando me perguntam assim, o que você faz? É tanta coisa que eu resumo assim, cara, eu impulsiono marcas pessoais e empresas no digital de variadas formas. Ponto. Mas agora que você contou para nós toda essa sua história, é muito interessante ver como cada situação, um ponto foi ligando ao outro, acho que te dando a maturidade, essas experiências desde os Estados Unidos para chegar aonde você chegou hoje como comunicadora, porque assim, na área da comunicação a gente sabe que você é maravilhosa, muito boa. Obrigada. Sim, com E eu certeza. fui a pessoa mais... É uma inspiração pra gente. Super obrigada. E é importante falar também, até como, de repente, a pessoa do outro lado tá ouvindo, tem vontade, né, admira e tal, mas é tímido, por exemplo, ou é fechado, é introspectiva ou introspectivo. Eu fui uma criança extremamente tímida, extremamente antissocial, não gostava de gente. Eu chegava nas festas da família assim, com o braço na cara, não queria falar com ninguém. Tipo, hoje as pessoas da minha família me olham e falam assim, gente, o que ela tomou, o que ela bebeu, o que é isso? Não, para de falar, é maravilhosa, é super extrovertida. E não era bem assim. Claro que na adolescência eu sempre tava assim, eu tinha um grupo de amigos, sempre, né? Mas na infância mesmo, eu tinha poucas amigas, eu gostava de poucas pessoas, andava sempre eu, uma, duas ou três e tal, e era aquilo ali e... Claro, brincava pra caramba, mas sempre com poucas pessoas, não gostava, sabe, de socializar. Isso você é uma acha curiosidade interessante, porque isso mostra que é possível, sim, trabalhar com a comunicação se você é tímido. E a comunicação é tudo hoje em dia. Não, você não precisa exatamente ter redes sociais, assim, tão influentes, igual a sua, por exemplo, mas é importante você se posicionar para ter autoridade, né? Sem dúvida. O digital, ele vem justamente para projetar isso, porque no offline, eu falo, o digital só é uma extensão do offline. Não adianta nada você ser mega bem posicionado no digital, se quando a pessoa te encontra pessoalmente, você não é nada daquilo. Não entregar, né? Então, é só uma extensão do que você já é. Eu tive casos já de pessoas virarem para mim, exemplo, uma vez uma fotógrafa que tinha trabalhado no mundo corporativo muito tempo, em outra área, virou fotógrafa, porque não aguentava mais. E ela tinha, sei lá, 1 ano de fotógrafa, 6 meses e tal. Ela virou, Lari, eu quero que a sua agência me ajude a ser referência e autoridade na fotografia. A primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu falei, você é? Arrasou. Cara, não existe isso. Sabe por quê? Eu posso construir, eu posso alavancar, eu posso melhorar. Mas ela precisa ser. Eu não posso criar por ela, sabe? Eu acho que existe essa distorção das pessoas em relação ao digital. Achar que o digital vai criar algo quando, na verdade, só é uma extensão. E aí a gente precisa estudar, ter conhecimento para implementar ou contratar pessoas que sabem, né?
Perfeito. E hoje em dia na internet tem de tudo, né? Como tem pessoas, igual você citou de exemplo, que de fato são autoridades no offline, mas tem pessoas que passam golpes, né, na verdade, porque se posicionam como se fossem autoridades e não são. Aí é que Não, tá. E não são aí as relevantes. pessoas caem nesse golpe. Compram seguidores, faz um perfil bem organizado, com fotos Bonito, boas. na estética, Aham. né? São Exatamente. pessoas que fabricam relevância, que é o que eu gosto de falar. Muito bom. Porque a autoridade, ela tem que ser percebida, né, pelas outras pessoas. E isso pode ser fabricado, né? Só que isso não é sustentável quando não é verdade. Então, eu vejo que às vezes as pessoas pensam muito nisso, né? Nossa, fulana tá super bem, ela tá com fulano, ela tá com ciclano. Gente, tá, tudo bem. É uma pessoa que possivelmente é bem posicionada, tem networking, mas Influente. estuda um pouquinho mais a fundo, sabe? Uhum. Porque muitas vezes aquilo ali é só fachada. É um personagem, né? Que cria-se nas redes sociais e quando vê a pessoa não é tudo aquilo. Não é nada disso. Por isso que o formato podcast é muito bom, na minha opinião. Porque é um formato mais denso, que a gente consegue falar. Porque o Instagram é muito rápido. No Instagram a gente não tem tempo, a verdade é essa. Uhum. Se não for a live, nos stories, no Reels e tal, ninguém vai parar pra ouvir. E é muito mais fácil você fabricar coisas falsas ou informações que não são tão coerentes no Instagram do que aqui, né? O seu programa ainda acho que é ao vivo, né? Não é ao vivo, não. Ah, ok. Ou então, às vezes, você até consegue ali manter um personagem durante um tempo, mas chega um determinado momento da conversa que aí você se solta, né? E a pessoa, de fato, se conecta com quem você é. Claro, e Então- é uma construção, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer uns stories, ficar um mês sem aparecer. Outra é ter imagina, um podcast que a pessoa tá vendo você ali a cada episódio. Não é possível sustentar isso muito tempo se não for verdade, sabe? perfeito. Eu acho um formato muito bom. E foi um formato que eu encontrei, assim, estratégico pra mim. Por quê? Porque no nosso podcast, a gente fala sobre Portugal, sobre pessoas que estão aqui. Então, é uma excelente fonte de networking, de conhecer pessoas que estão aqui. A gente passa a conhecer muita gente. Outra, é um assunto quente. As pessoas querem saber sobre isso, sabe? Tem esse interesse. E esse mercado eu percebo que ainda está crescendo em Portugal. Agora que eu sinto que tá cada vez mais surgindo Sim. opções, entendeu? Claro, não tinha, né? Você Né? pegar 2 anos atrás, não tinha opções, né? Era tudo muito inacessível, tudo... estúdio somente para empresas grandes, sabe? Tinha isso. Hoje em Sim. dia tá mais acessível, o que eu acho ótimo, porque tudo que fica Popular, mais disseminado se torna mais profissional e fica quem é bom. Exatamente. O mercado se profissionaliza e assim, muitos entram, muitos têm vontade, ficam os bons, quem Vai realmente peneirando, quer. né? Não é ruim. Muita gente vê pelo lado negativo, né? Agora todo mundo tem. Gente, ótimo. Porque se todo mundo tem, de repente a pessoa acha que é uma coisa, quando vai implementar é outra. Não é mil maravilhas, dá um trabalho do caramba. Vocês sabem, nós os bastidores, sabemos. gente. É muito Você trabalho. procura o convidado, manda mensagem pro convidado, faz o convidado chegar. Pensa, Não, é gente, muita coisa. é muita coisa. É um trabalho. Eu falo que é um full-time job. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho. Né? E para nós que somos advogados, é um trabalho extra ainda, né? Lari, nós preparamos um quiz do imigrante. E você vai ganhar todas as respostas, Ai, meu certeza. pai. Porque Vamos lá. imigração é um assunto que você domina, Passar né? vergonha. Vamos lá. As perguntas são tranquilas. Número 1. Que documento preciso ter para conseguir atendimento no SNS? Sistema Nacional de Saúde. A. Número de doente. B. Número de utente. C. Número de saúde. Não é tão fácil, não. Assim, eu sei que tem o utente, né? Que é o número que Uhum. tem que ter. É esse, B? Acho que... Não, você fala. Assim, qual é que porque acha. quem vem como brasileiro pra cá tem que ter o PB4, é bom pra ajudar, não é? Sim, sim. Nessa... O Como se PB4, ele é um acordo realizado entre Brasil, Portugal e Itália também. Uhum. Cabo Verde. E aí você, do Brasil, solicita esse documento e ele permite que você tenha atendimento como se você fosse um cidadão em Portugal. Então, através do PB4, a pessoa, se tiver turismo ou com visto, enfim, ela consegue ser atendida aqui, se acontecer alguma emergência, como se ela fosse um Fosse cidadão portuguesa. português. E ele ajuda, sim, a você a solicitar esse documento do SNS. Você aposta em qual? Ai, B. B? Ah, Uhum. Vamos lá. E... arrasou! Perfeito. Mas eu não quero usar, gente. É uma coisa péssima. Não, né? Check-up, tudo bem. Número 2. Indique a forma correta das palavras a seguir em português de Portugal. Isopor, descarga e gergelim. A. Esfarolita, autociclismo e gergelim. B. Esferovite, autoclismo e sésamo. C. Poliéster, descarregador e semente de G.
Essa eu sei, B. Viu? Tá arrasando. Tá vendo? Tá indo muito bem. O que mudou na lei de imigração em Portugal nos últimos dias? A. Não existe mais vistos. B. Autorização de residência acabou. C. Não existe mais manifestação de interesse. Essa aí, quem acompanha vocês sabe bem, né? C. Vamos lá, resposta C. Não tinha como não Essa saber, daí. É o assunto do momento. né? Todo mundo tá falando sobre isso. Qual a diferença entre visto para procura de trabalho e visto de trabalho? A. A diferença é apenas na duração do visto. B. Não há diferença. C. A diferença é apenas na duração do visto, mas o visto de procura de trabalho tem duração de 120 dias. E o titular vem para Portugal procurar um trabalho, enquanto o visto de trabalho, o titular já tem um contrato de trabalho. Então, não sei se tudo da C tá correto, mas a A e a B estão erradas. Então pronto. O comecinho da C tá... É que na hora errado. de montar, eu acho que copiou e colou sem querer a parte da A, entendeu? Era para começar a partir do o visto, mas enfim. Entendi. Tá. Por Mas, isso. Mas mesmo é isso, assim, mas eu não- é a C. É a C, né? Isso aí. Posso fazer um comentário depois? Claro, pode. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi do visto de procura de trabalho. Uma vez a gente entrevistou o William, que ele auxilia brasileiros com essa parte de LinkedIn e tal, procurar emprego. Que, assim, é importante também o uso do LinkedIn hoje em dia lá Sim. no Brasil, né? Às vezes a pessoa chega aqui, vou procurar trabalho com esse visto de busca de trabalho. Mas não pesquisou empresa nenhuma, não tem referência. Às vezes a pessoa já está no Brasil e pode já começar a fazer networking, sabe? Produzir conteúdo no LinkedIn. LinkedIn hoje não é só para procurar emprego, é para trabalho de marca pessoal mesmo, E escrever até para artigo. trocar networking com outros profissionais. Perguntar como que é o mercado em Portugal. Isso, ser visto, porque o LinkedIn entrega. Então, se você escreve coisas interessantes e direciona para Portugal, as pessoas de Portugal vão te ver, gera uma relação, e aí depois você já tem uma relação, aplica pra vaga. É muito diferente. E, inclusive, já troca o visto. Que aí, às Isso. vezes, Isso mesmo. ao invés de vir com procura, você já vem com visto de trabalho. Melhor ainda. Lari, a gente tem um presentinho para você. Eba. Como você acertou o nosso Maravilhosa. quiz. Ah, Aqui, um obrigada. presentinho do Pode Migrar. Obrigada, meninas. Esperamos que você goste. Claro. Adoro. Tem também um presentinho pra Maia. A gente pensou nas Rafael, duas. adoro. Isso daí é pra mãe. E pra filha também, né? Que ela come. Ai, gente, que lindo! Muito beijos fofa, de gente. coração. Obrigada. E dessas quentinhas. Vai nascer no inverno. Pois, vai gente. usar. Lari, eu jurava que era Muito menino. Eu também. Quando você fez a live, eu escrevi menino. Eu jurava. Eu tava com a bola azul na mão. verdade. Muito doida. Obrigada, gente. Amei. E como tá sendo? Como foi a Conta um descoberta? pouco da gravidez. Foi planejada, não foi? Foi nada planejada. A gente até cogitava em não ter. Nunca foi um desejo Do ser casal. mãe. Nunca foi. Vou falar um pouquinho como foi, mas vou dar uma dica também para quem tá aqui e pensa em engravidar. Uhum. E quem tá no Brasil também e pensa vir morar aqui e quem sabe engravidar. É importante, assim, um ponto. Assim, eu não esperava, foi do nada, aconteceu. Mas você não se preveniu? Tá, mas há 8 anos eu fazia dessa forma, sabe? Então, assim, aconteceu. Eu tinha, inclusive, como eu fiquei no Brasil em janeiro, a família, eu tenho 38 anos. Então, a família inteira ficou assim, vai congelar os óvulos, vai ficar aquela pressão, né, do Brasil. Não vai ter, mas pelo menos congela, vai que você muda de ideia. Chegando aqui, eu fui numa clínica, vi o congelamento, custa que tem interesse, né, de saber. Quanto que é aqui? Eu sei quanto é no Brasil. Para você congelar os seus óvulos aqui em Portugal, custa na faixa de 3 mil euros. Os 3 primeiros anos você não paga a creche das crianças, que é a congelamento, mensalidade. Isso, e depois paga, se eu não me engano, 30 ou 40 euros por mês. Isso é uma clínica Pra top em manter Lisboa. ele geladinho ali, né? No freezer. Exatamente. Agora, olha que curioso que eu descobri. Na minha idade, claro que depende de mulher para mulher, mas ela jogou o negócio lá numa planilha e me mostrou a probabilidade de eu engravidar daqui a 2 anos, se eu quisesse, por exemplo. Tá? 60%. Nossa, Com quantos anos? Alta. Com 40 e pouco, se eu quiser. Sério? Eu achei baixa. Eu achava que era Eu tipo achei alta. Eu achei alta. Eu achei alta. congelando. Não, mas congelando. Ah, não, Eu congelando. entendi que era 100, tá Não, Não, é, tipo assim, se você entendi. quisesse ter um filho, Tá. com, sei lá, com 40 anos, assim. Não, congelando. Aí eu olhei assim, pô. E você Aí- ia colher com quantos anos?
Agora, antes de saber que eu tava grávida, gente. Foi agora, eu voltei do Brasil, fui ver essa clínica uns meses depois. Aí virei pro... Olha só que louco, o homem é muito doido, né? Virei pro meu marido e falei assim, acho que eu vou congelar, custa tanto. Ele falou, não tenho cabeça pra isso agora. Eu falei, então você vai pra aquele lugar que eu vou congelar, porque é a mulher que tem o relógio, não o homem. Eu faria isso também. Tá? Aí eu falei, então eu resolvo. Vou congelar. E marquei exame e tudo. Só que quando eu marquei exame, nesse meio tempo, eu descobri que eu tava grávida. Foi muito Parece louco. coisa de Deus, Então você né? descobriu pra fazer o processo do congelamento, da Não. coleta e do congelamento. Eu descobri porque eu comecei a ficar com o peito inchado, aqueles sintomas e tal. então, Comprei pedi pra ele trazer um teste e descobri. Mas, assim, é importante falar para as mulheres, né? Mas, assim, finalizando a parte do que eu senti. Eu fiquei louca, porque eu fiquei assim, meu Deus, caí. Falei, a Lari vai morrer. Né? É um luto, né? Eu vi que você escreveu um texto, postou nas redes sociais, foi. né? Que Isso eu já sabia há é um algum luto de tempo. quem a Lari sonhou a vida inteira, a vida independente que você tem aqui, tudo, e É. agora transformou totalmente a sua vida. É, porque eu sou assim, eu tô aqui no podcast, depois eu vou num evento, depois eu gravo, depois eu tô não sei onde, eu E faço a você é unha. super elétrica, né? Muito elétrica, Independente, né? e tô sempre com pessoas e tal. E a gente sabe que quando vem a maternidade, muda, pelo menos ali no Limita, né? início, né? Limita um Uhum. pouco. Mas assim, depois de um mês e meio, aí eu soube, levei um choque, fiquei louca, aí fui pra terapia. Foi fiz pra terapia. negação. Fui pra terapia, fiquei um mês e pouco, sei lá. Aí foi ótimo, assim, porque foi rápido. Um mês e pouco, 2 meses eu já tinha Tava amando. acolhi a Aceitado. ideia. Hoje eu já posso dizer que eu tô feliz com a ideia. Olha Uhum. só que doido, né? A gente vai trabalhando, vai reconhecendo, vai pensando por que aconteceu aquilo. Meus pais têm 70 anos e vai ser muito legal proporcionar Você é essa... filha única? Não. Ah, não, tem sua Eles irmã, né? têm uma neta já, mas assim, é muito louco que você começa a pensar em coisas que... Tudo bem que a gente superficialmente pensa, mas quando você começa a tentar cavar ali, Com né? profundidade, Profundidade, né? Uhum. a parte boa. Porque meu marido foi muito direto comigo. Ele falou assim, cara, você tem 2 caminhos. Ou você vai aceitar e a gente vai viver isso bem, ou você vai ter uma vida de M, infeliz, frustrada e tal. É isso, não tem outra opção. Ai, meu Deus, cheguei até batendo agora. Não tem outra opção. E é real. Então, fui trabalhando isso na minha cabeça e o psicólogo me ajudou. Uhum. E foi rápido, assim, 1 mês e meio, 2 meses eu já fiquei legal. Mas eu acho muito interessante isso, porque agora eu percebo um movimento de que as mulheres que ficam grávidas estão abrindo muito esse leque de tipo, tá tudo bem se você, quando descobre que tá grávida, Não vive amar, né? esse luto, logo de cara não fica feliz, é um processo, faz parte. Ou também na questão do puerpério, que a mãe às vezes entra em depressão e acha que, ai, eu não gostei do filho. Eu acompanho muito o materne delas, das meninas do pod delas, e eu vejo assim essas falas. E mesmo para nós que somos jovens, não somos mães, eu falo, nossa, que legal. Alguns anos atrás não se falava dessa forma. A mulher E não que, podia, né? A que mulher não podia não querer sofresse, ser mãe. que estivesse em depressão por estar vivendo todos esses sentimentos, era julgada. Muito julgada. E hoje em dia Ou então, tá... como assim você não quer ser mãe? Como assim você não quer ter filho? Como você já não tá É feliz? a melhor coisa do mundo, é a benção, né? Tanto é que no Brasil as pessoas sempre perguntavam muito. Como eu tô com o Thiago há muitos anos, as pessoas perguntavam. E no início, quando eu me mudei pro Brasil, que eu tinha essa cabeça mais assim americanizada, de falar o que eu achava. E aí entra aquilo que você falou, do brasileiro ser muito assim, né? Cheio de dedos pra falar algumas coisas. Eu falava assim, não sei se eu quero. E as pessoas, assim, Já se sentiam assustadas. ofendidas, sabe? É. Aí eu aprendi que eu tinha que dizer assim, agora não, vai ser depois, né? Eu aprendi. Eu tava assim, mas aconteceu. E aí eu lidei com isso durante esse tempo. Vou precisar ainda passar por esse desafio aqui em Portugal. Graças a Deus, meus pais vão vir no nascimento. Tem família que vai vir. Minha irmã trabalha online, ela vai ficar 2 meses aqui. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de pagar alguém para me ajudar. Você tem todo um suporte, é bem Tenho, diferente, né? Tenho, mas assim, por isso que eu quero tocar nesse ponto, assim, de ter filho quando a gente é imigrante. O que acontece? Imagina, e até minha irmã passou por isso nos Estados Unidos, ela teve minha sobrinha lá, e na época eu já tinha ido embora, né, eu vi o nascimento, mas fui embora e tava ela, meu cunhado e tal. Minha irmã foi mandada embora com 6 meses de gravidez, que nos Estados Unidos não tem nada disso, negócio de lei de trabalho, não, foi mandada embora. Meu cunhado trabalhava muito, mas assim, uns horários muito loucos. E só os 2 lá. Tinham amigos, mas amigos, cada um trabalha. Não vai tem ficar sua na vida, madrugada não vai. com o bebê Sim. acordado. E foi muito difícil isso pra eles, porque o que acontece? Saía muito elas por elas. Então, minha irmã às vezes pagava alguém, arranjou um outro emprego, mas pagava alguém pra olhar.
e dava elas por elas, porque o dinheiro que entrava era muito similar. Então, chega um momento que você começa a se questionar se vale a pena ou não. Se você é uma pessoa que vive aqui em Portugal, pensa em ter filho, ou mora no Brasil e pensa em ter filho aqui, você tem que colocar tudo muito assim na balança. Porque não tem muita rede de apoio, é muito mais difícil, não tem aquela tia, aquela avó, não tem, gente. Vai ter alguns meses ali, os privilegiados, né? Que eu considero quem isso um consegue, privilégio. verdade. Que graças a Deus, hoje meus pais podem vir, podem ficar um mês aqui e tal. Outro ponto também. Portugal, se eu não me engano, agora tem acesso a creche até particular se não tiver vaga na pública, né? O que é bom. Mas vou dar exemplo de amigos meus que vivem no Reino Unido e tem uma filhinha lá. Só agora, com 4 anos, eles vão colocar ela na escola, né, pública. Até então, a creche lá não existe creche pública. E sabe quanto eles pagam por mês de creche lá? Quase 2.000 libras por mês. Só de creche. 2.000 libras, tô chocada. Eu também. É muito caro. Você imagina um imigrante, ou seja, não vai trabalhar. Ou o pai ou a mãe, né? Ou são 2 mães ou 2 pais. Alguém vai ficar em casa, Alguém né? vai ficar em casa. É importante a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas quer ter filho. Diferente, eu não tinha esse desejo, aconteceu. Mas a maioria quer, né? Então, colocar isso muito na balança no momento que for sair do Brasil, porque não é fácil você ter... É um suporte, assim, não digo nem só de olhar, de cuidar, mas emocional também para criança, né? Ter avós, ter tios perto, tem que pagar um preço, né? Ao mesmo tempo que você tira, né, a possibilidade do... Tudo bem que você traz a pessoa, o filho, para um país que tem muito mais segurança, na Europa, que vai ter possibilidades incríveis de viagem, de estudos, de experiências, mas ao mesmo tempo você também Tira o de convívio criar, né? da família, né? Essa rede, né? Eu vejo pela minha sobrinha, ela voltou para o Brasil, americana, voltou com 3 aninhos para o Brasil. Por quê? Porque minha irmã, na época, colocou na balança e falou, cara, não dá, não tá valendo mais a pena. compensa. Vou voltar muito pela filha e hoje minha sobrinha vive lá e tal. Claro que eles não vão ficar lá para sempre. Ela quer fazer faculdade nos Estados Unidos, ela vai viajar, ela vai ser do mundo. Mas esse período, assim, da infância e da adolescência foi lá, no Brasil. E é Não. importante para a construção, né, do ser humano, ter esses Muito. vínculos estabelecidos. Eu acho que a vida é muito perfeita na questão ali das idades, das experiências. A minha vida foi muito ao contrário. Eu falo que a minha vida foi muito atípica. O que me amadureceu muito rápido, mas sem dúvidas eu perdi muita coisa, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu chorava no banheiro do restaurante, que eu trabalhando ali, tudo bem que eu tava ganhando dinheiro, mas eu lembrava, pô, minhas amigas estão se divertindo, estão saindo, eu tô aqui trabalhando e vivenciando aquelas experiências idiotas de adolescente que fazem parte, entendeu? E eu ralando, tem que passar, pagando né? conta, sabe? Então, assim, a gente ganha por um lado, perde por outro, é encarar isso da melhor forma e ver até onde vale a pena. Exatamente. Medir, né, botar na balança o que você quer perder, o que você quer ganhar. Sim. É. Ah, é muito legal. Então agora já tá ali pensando na Maia, já. Sim, agora eu vou vivenciar essa experiência de maternidade, né, Ai, em que Portugal, legal. porque eu vejo que muitas mães elogiam aqui, né, a tranquilidade, as praças, os parques, né, essa facilidade das crianças brincarem, estarem na rua, que no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito Não em tem como, condomínio, né, muito fechado, limitado ali por conta da segurança. Por mais que tenha praia, é um clima incrível, mas é tenso, né? Perigoso, né? E aqui, outro dia até a Thalita estava falando isso, um trecho dela que foi bem bacana, que um cliente dela virou e falou assim, Thalita, eu quero me mudar para cá porque eu quero que as crianças sintam o cheiro da rua. Porque no Brasil elas ficam dentro do carro no ar-condicionado, vai na casa da avó pro shopping, do shopping pra escola, sai da escola correndo, entra no carro. É triste, assim, né? Assim, é muito doido Você vive isso. preso, né? Você não é livre, você não é... Não tem a verdadeira liberdade, Exatamente. né? Esse é um dos grandes benefícios de constituir família em Portugal, né? Essa Em segurança. Portugal. Agora, o futuro, não sei. Aí eu tenho um amigo que fala assim, que é muito bom. Ele fala assim, isso é um problema pro fulano do futuro. Então, essa é uma questão pra Lari Pra do Lari. futuro. Porque eu sou muito assim, gente, sendo bem sincera. Apesar de morar fora muito tempo e nem cogitar morar no Brasil, eu acho que a vida muda tanto, as necessidades mudam tanto, que eu não duvido... Você não acho descarta. improvável que daqui a alguns anos eu queira voltar também pro Brasil. Não... E você é muito adaptável, né? Por toda a sua história de vida. Então, você consegue viver novas experiências de uma forma madura.
digamos assim, né? Isso, as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, novas Muda as pessoas nascem. prioridades. Muda as prioridades, a gente muda, a gente vai, nossa, o tempo vai passando, você vai vendo que coisas, vou dar exemplo básico, Lisboa, eu amo viver em Lisboa e eu amo ir pro centro fazer bar em bar, eu e meu marido, a gente vai às vezes domingo, a gente vai em 5 lugares, um vai pro outro, não sei o quê, às vezes eu nem posto tudo, senão acham que eu sou louca, porque tipo assim, gente, quantos lugares ela foi? 5? E a gente vai mesmo, e a gente vai bebendo e tal. Hoje, se você me perguntar, a gente foi pra Lisboa outro dia, foi tão rápido, a gente ficou ali umas 2 horas e tal, me dei por satisfeita. Por quê? Sim. Porque não tá envolvida a bebida alcoólica, porque é outra vibe, porque agora eu tô pensando em outras coisas. Então, A as cabeça coisas muda. mudam. Sim. As coisas mudam e muitas vezes de forma inesperada, incontrolável. Não é nem que, eu quis. Não. Às vezes vai acontecer e a gente vai precisar lidar com isso. Ai, perfeito. Lari, agora nós temos um momento aqui nosso, que é o DR, Papo Direto e Reto. Nós vamos te fazer algumas pequenas perguntas. Tá bom, bora. Uma viagem. Ui. É o que vem na cabeça. assim. É, isso. Eu vou falar do Havaí, porque realmente foi a melhor época da minha vida. Foi uma viagem que eu morei, mas, enfim, foi uma viagem. Sim. Só uma curiosidade, quantos países você já viajou? Eu acho que 43. Eu anoto, né? Mas eu tenho que... 42 ou 43? Caraca. Os nossos convidados essa semana viajados, são né? pessoas super viajadas. Um outro foi pra 46, Uau. agora você é a segunda, 43. Boa. Um perrengue de viagem. Putz, o balão que caiu no Egito, gente. Isso aí é o perrengue máximo. 2015. Pode contar? Pode ou é um contar. papo? Essa história 2015, parece gente. Eu boa. morava no Brasil ainda. Eu fui me enfiar com a minha mãe no Egito, que eu gosto de viajar. Arrumei esse pacote lá que tava um preço ótimo, R$3.000. Um Nossa. hotel 5 estrelas. Eu falei, é esse aí, ó. Fomos. Aí tinha a possibilidade de andar de balão, era o nascer do sol, e eu tava assim, em êxtase. Porque foi o nascer do sol, vendo aqueles templos. Eu tava assim, real, não tá, literalmente pulando, assim, de felicidade. A minha mãe, para de pular, para de... E aí eu filmando aquilo e tal. E aí eu via que o Rio Nilo, assim, tava. E o nosso balão tava indo um pouco mais, numa direção diferente da maioria. E o vento e o rio embaixo tava estranho. E uma coisa que eu fiquei um pouco tensa é que, assim, é um baloeiro que pilota. São 20 e tantas pessoas no cesto. O cesto bate aqui. É porque quem nunca andou, não tem, eu não tinha noção. Bate aqui, mais ou menos em mim. Eu tenho 1,60 m e 2. Dois, respeito dois. Esse 2 aí tá na minha carteira, mas eu tenho 1,60 m. Enfim, e aí é um baloeiro, ou seja, ele passou mal lá em cima, ferrou, né? E ele lá, não sei o quê. E tem um negócio que se chama landing position, posição para aterrissagem, que você segura umas cordas dentro do cesto e senta, como se fosse agachar na grama, né? E todo mundo tem. E ele começou a gritar assim, landing position, landing position. E as pessoas ali, tipo... Tirando foto. E eu fiquei um pouco tensa. Eu, landing position, gritando. Ele mirou num monte de trigo, num campo, um monte de trigo. Quando ele mirou naquilo, aí foi aquela coisa, sabe? Aquele cheiro de queimado, o troço sacudiu. Todo mundo jurava que ia virar. A possibilidade de virar era gigantesca. Só que ele mirou, conseguiu aterrissar, ficou aquele cheiro e tal. Uma mulher machucou aqui, outra machucou assado. Eu não me machuquei, nem minha mãe. Mas minha mãe, aí veio o pessoal do agricultor, Da fazenda, né? tirou minha mãe chorava. Pegou ela no colo, assim, pra tirar e tal. Chorava. 2h30 pro resgate chegar. Nossa. Quando o resgate chegou, foi uma van de tão longe que a gente foi parar. O nosso guia, na época, que lá tem que ter guia, gente. Eu fui achando que eu não precisava de guia, me ferrei, encontrei um no aeroporto, fiz amizade e me enfiei no grupo dele, porque tem que ter, não dá. Ele veio, assim, correndo, ele falava espanhol bem, português, correndo. Vocês estão bem, vocês estão bem? Eu acho que ele achou que aquele monte de trigo era todo mundo capote, não sei. Só sei que, assim, é um risco muito grande andar E de sabe balão. o que aconteceu? Tipo, O balão é uma coisa que poucos falam, mas você assina um termo. de morte. Meu. Vocês não têm noção. E ninguém divulga. Por quê? Porque é a coisa o mais turismo, linda Senão do ninguém mundo, vai. O né? turismo bomba. E o Nossa. pior de tudo, eu joguei no Google, depois tem que jogar 2013. Eu tava em 2015. 2013 explodiu um balão dessa empresa no ar e matou todo mundo. Sem sacanagem. Explodiu no ar? E matou todo mundo. É porque não é divulgado. Não, é Eu achei no Google, na época, tem que procurar. Nossa, Enfim, Larissa alugou um Egito, triplex na minha cabeça. E eu Enfim. tenho o sonho de andar de balão na Turquia, na Eu queria na Capadócia. Capadócia. É. Agora, andem num país assim, não sei Turquia como é, mas, por exemplo, Egito é ruim porque, assim, o lugar que a gente estava tinha um hospital precário, era tudo precário. Né? Andar aqui em Portugal, na Capadócia. Espanha, É, na Capadócia. Espanha, né? Em Portugal, deu problema, você tá num lugar que você... Enfim, pensem nisso, não pensem...
É um super perrengue. Uhum. Muito. É. Do que sente falta do Brasil? Olha, eu amo água de coco. Gelada na delícia. praia. Claro, né, gente? Minha família, meus amigos, os momentos, né? Sinto falta. Sim. Pensando em A água de família coco. chorando. Mas assim, eu sou uma pessoa muito. Eu não consumo muitos produtos brasileiros. Até que fiz um comentário no post de uma pessoa. Quem foi que postou do Portugal Se Calhar? Ela mostrou o sonho de valsa. Eu falei, ai, gente, me julguem, tá? Não é por nada, não, mas eu detesto chocolate brasileiro hoje em dia. Eu não sou essa pessoa, sabe, que fica buscando os produtos brasileiros. Porque assim, não é por nada, não, mas os chocolates, pô, da Europa, belga, suíço, pô, são muito melhores. São. Gente, não é Até possível. o do supermercado, sabe? O de marca branca é bom. Lógico! Sabe o que a gente tem? Memória afetiva. São as emoções que a gente acessa ao comer aquele sonho de valsa, ao comer aquele. Isso eu acesso quando eu vou ao Brasil de boa. Não compro. Então, água de coco gelada. Perfeito. E aqui é caro, né? É. Muito. Nossa. E do que você não sente falta? Eu ia falar assim, tudo de modo geral, mas não vou falar isso não. Uma listinha. Eu acho que essa tensão que é viver no Rio de Janeiro. Eu lembro que, nossa, quantas vezes? Uma vez eu tava no trânsito, na linha vermelha, eu andava muito de carro, Rio, Niterói, tal, e o que acontece? É bizarro, mas tinha uma amendoeira que vinha assim, era tipo, eu tava parada no trânsito, numa curva que vai da Brasil pra Avenida, pra linha vermelha, e uma amendoeira assim, que vinha de uma comunidade. E caiu a amendoeira no teto do meu carro, a gente já deita. Cara, isso é sinistro. Essa tensão de você não poder pegar uma estrada de madrugada, de noite, ficar sempre tensa. Olha, se tem tiroteio, avisa quando chegou. Eu odeio isso no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Eu sei que o Brasil é enorme, que tem cidades muito mais tranquilas, né? Mas o Rio não é bem assim. Aí você vai perguntar pra alguém do Rio, ai, que exagero, eu vivo a minha vida. Realmente, eu também vivia. Você se adapta, né? Quando a Sim. gente tá lá, é tudo normal, mas não é normal. Não. Nossa, isso de se abaixar é ser inesperado. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não me acostumava com essa sensação de segurança. Eu achava que... Não é possível. Alguém vai chegar. Sabe, você tá de madrugada no carro e a gente já vai correndo, liga o carro. E assim, não precisa. Ninguém vai Não. chegar, sabe? Eu amo isso aqui. No começo eu tinha medo. Eu falava, não é possível. Alguém vai me assaltar, vai acontecer alguma coisa. Eu não posso dormir com a casa aberta. Eu ficava assim. Hoje em dia eu já acostumo e amo. Mas é estranho, né? No começo, essa segurança assusta. Que a gente muito não tá boa. acostumado. É muito boa. Algo que se orgulha. Eu tenho várias coisas que eu me orgulho. Eu acho que hoje eu me orgulho da comunidade que eu criei, através do digital. Das pessoas reconhecerem verdadeiramente o meu trabalho. Não por número de seguidores e tal, mas pelo que representa, sabe? Por saberem realmente a pessoa que eu sou. Que eu vou fazer o que tá ao meu alcance pra impulsioná-las de alguma maneira, ou ajudar e tal. Então, eu gosto disso. Isso me orgulha. Perfeito. E um conselho pra quem tá chegando em Portugal? Já tá embarcando ou já chegou aqui? Pra quem tá chegando. Quem tá chegando? Entenda, faça esse mapeamento se Portugal realmente é para você. Porque Portugal é incrível, é maravilhoso, é um país com clima bom, é muito parecido com o Brasil, mas você vai precisar entender que a cultura aqui é muito diferente, que a forma de consumir é diferente, é mais acelerada, é um mercado relativamente pequeno, infinitamente menor que no Brasil. Então depende muito dos objetivos de cada pessoa, mas eu acho que é mapear bem, observar, sabe? Não ficar julgando, mas observar, fazer o seu melhor e entender se realmente esse é um país para você, porque de repente não é, pode ser, sei lá, um outro vai para Espanha, vai para uma outra realidade, e respeitar. Acho que tem que respeitar as pessoas, a cultura, se colocando, claro, se posicionando, porque não é ouvir qualquer abobrinha, baixar a cabeça, nada disso, mas é entender que muitas vezes a gente também tropeça, né? Em alguns desses momentos que eu sofri essa incompreensão do povo português, foi porque eu não conhecia a cultura portuguesa, a forma deles, não nessa do restaurante aí. Mas, exemplo, uma vez eu esqueci de pedir autorização para entrar filmando numa livraria. E aí eu sei que tem que pedir, eu já tô aqui há algum tempo. Só que, cara, tava cheia, era num lugar turístico, tinha uma bicicleta no teto. Quem não filma a bicicleta no teto? Entendeu? Então, assim, a gente acaba tropeçando e tal, a gente sabe que tem a regra, mas tá tão dentro da nossa... Outro exemplo, ontem Portugal agarrou 3 gols consecutivos. Eu estava berrando na janela. Eu moro em Alvalade, não tem um ser humano assim de noite. Eu abri a janela,
Adoro! Ai, Tipo, tem coisas que o sangue brasileiro Ferve, mais fala mais forte que a alto. gente. Aí acha assim, ai, gente, é aquela brasileira. Essa mulher é louca. Tem uma brasileira aí gritando da janela. Então tem horas que ferve mesmo, sabe? E muitas vezes isso pode confrontar um pouquinho. Uhum. Então é assim, é de saber da nossa essência, mas também respeitar um pouco, né, o país que a gente vive. Perfeito, Lari. Obrigada. Ai, Ficamos obrigada, muito gente, felizes de amei. novo com a sua presença. Nós desejamos uma linda restinho aí de gravidez, né? Você tem mais alguns meses, tá de Nasce 4 novembro. meses. Aí, ó, então. Maravilhosa. Aproveite esse momento e é isso. Boa. Depois me chamem pra falar de maternidade em Portugal. Ai, vamos. Agora você vai pra outro nicho, né? Explorar outro nicho. Maternidade, como é que é, sistema de saúde, como é que Perfeito. todos esses Ai, nós babados. vamos, viu? É. Vai ajudar Ah. tanta mulher imigrante esse assunto, A experiência, Aham. né? É, não, com certeza. E é um papo, assim, que interessa mais quem tem vontade, né? Quem tem... Eu não ouvia nada sobre isso e tal, e hoje já é uma pauta que me interessa. Uhum. E desejar pra vocês muito sucesso, muita força, muito vão com tudo. A gente sabe que na internet sempre tem os haters, né? Aquelas pessoas sem noção e tal. Mas Tem. é isso mesmo. É saber que tá no caminho certo quando tem essas pessoas inconvenientes. Mas eu acho que, por outro lado, também tem pessoas incríveis que chegam e vira negócio, vira amizade. Então, continuem, porque são ótimas. Vocês são ótimas. Obrigada, gente. Lari. Adorei. Foi tão leve. Emocionada. E independente de hater ou qualquer coisa, eu acho que a gente amadurece com isso, aprende a filtrar o que é bom e vê que o feedback é muito mais de pessoas positivas, incentivando, do que negativas, né? Que isso é a minoria. E é mais sobre gerir, né? Eu até discordo de muita gente que fala assim, não me afeta em nada, eu leio, não me afeta. Mentira, gente. Mentira. Já morreu por dentro, né? Não, a gente lê o negócio negativo, afeta sim. Sim, A questão é como a gente vai gerir aquilo, Uhum. entendeu? Afetar sempre vai afetar. E vão ter momentos que aquilo vai pegar, vai ter momentos que aquilo realmente vai passar muito batido, mas é como gerir aquilo, não dá atenção, porque essas pessoas realmente não sabem, não conhecem vocês, Sim. não sabem o trabalho que vocês fazem. Não fazem a mínima ideia. Então, elas estão julgando ali por uma pontinha, né, do que a Sim. gente é. Perfeito, Lari. Tá? Obrigada. Obrigada, É amei. tudo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sigam as nossas redes sociais. Pode.migrar no Instagram. Estamos no TikTok. E é isso aí.